um prazer ter aqui o Dr. Manuel Pinto Coelho, não é? Aqui no podcast para falarmos um bocadinho. Eu sei que é uma pessoa que já é conhecida vamos imaginar, da massa, vamos chamar assim. Mas eu acho que podemos ter aqui uma conversa realmente interessante. Quem me apresentou o doutor até foi a minha esposa, à altura, e ela apresentou-me o doutor desta forma. Até lhe digo como é que foi. Miguel, quando quiseres explicar todas as tuas ideias, podes oferecer este livro. Porque aqui há este doutor e tal, e diz exatamente tudo o que tu dizes. Eu achei curioso. Eu, por acaso, deve ser um elogio para mim, não? E para mim não, mais para mim. Ou seja, mas a questão é... Já agora posso saber qual era o livro? Não posso. Qual era o livro? Mas o livro específico, oferecer. Como chegar no Nova Velha. Muito bem. E então, eu se calhar começava por falar um bocadinho só sobre a sua vida. Porque assim, primeiro, tenho uma vida mais longa que a minha e tenho muitas mais experiências e muita mais experiência também. E então eu acho que isso é importante para também contextualizarmos, e para mim pessoalmente contextualizar, digamos, a mente do doutor. Portanto, eu sei que nasceu em Lisboa em 48, não é? Muito bem. Se Miguel me der licença, eu faria um pequenino preâmbulo. Vamos. Para dizer o seguinte: duas coisas. Sei, Miguel é acanhado e, como tal, não pergunta tudo quanto lhe apetece. E, como tal, não pergunta porque é que eu tenho esta t-shirt vestida. Eu por acaso Mas tenho aí Joia. Eu vou dizer Café Joia. Café Joia é uma cadeia de cafés. Fiz uma declaração de intenções. Quem dinamizou a ideia em Portugal é uma filha minha, a ideia importada de França, que é uma ideia, uns cafés inclusivos, ou seja, quem serve os cafés, quem serve os clientes, tem problemas de déficit de atenção, autismo, do espectro do autismo. Mas é uma coffee shop. Não, é um restaurante onde serve que é uma maravilha. O slogan é servido com o coração, e como tal as pessoas que são servidas sentem bem que quem os serve com o coração, porque não podem ser melhor servidas, que as pessoas que servem, como têm problemas de comportamentais, fazem das tripas coração para serem agradáveis. Portanto, o cliente não pode ser melhor atendido que nos cafés Joia, que já há vários, há 3 ou 4, e então eu entendi que numa altura destas, conversar aqui consigo num palco destes, com milhares de pessoas a ver, eu não poderia deixar de explicar o que acho que faz muito esta bem. gente. Onde é que tem em lojas? Primeiro, tem em Lisboa, tem em Cascais, tem uma empresa em Lisboa, que não me lembro agora o nome, querem vir aqui para o Porto também. A minha filha deve estar danada comigo por não dizer uma ou outra que já existe e que eu não sei. Exato. Mas pronto, a segunda coisa que eu lhe queria dizer, que é a seguinte: é uma grande honra para mim estar aqui consigo. E vou-lhe dizer porquê. Vou-lhe dizer porquê. Eu sei que o Miguel, que está bem na vida, por seu mérito, lançou a semente, a coisa tem crescido, o negócio prospera, eu estou de boca aberta com aquilo que vi até agora, e como tal sei que não tenho que andar de mão estendida à caridade para viver. E poderia andar aí a dar voltas ao mundo, a visitar as 7 maravilhas, não as 8. A 8ª é o estádio de Alvalade, embora há quem não me tenha entendido ainda. E está aqui com este trabalho, agarrado ao microfone, a tentar melhorar o mundo, porque isto que faz, a sua perspectiva é notável, porque poderia estar descansado, perna traçada como está, mas com água de coco na mão, na praia, ou a fazer surf, ou a fazer outra coisa qualquer, e poderia estar com a sua pala a tirar partido da vida. Gastar dinheiro. Está aqui a interessar-se pelo seu semelhante, a fazer tudo o que pode e não pode para o ajudar. Isso é notável. Faz-me lembrar, queria homenageá-lo com uma coisa que eu li do Fernando Pessoa, que é realmente notável. Olha, pessoas como o Miguel Milhão, por causa de pessoas como o Miguel Milhão, ele disse isto, que é uma coisa fantástica, ele disse assim: a clareza firme da inteligência e a firmeza clara da vontade. Ele diz que há pessoas que têm estes dois dotes, a firmeza clara da inteligência e a clareza firme da vontade. Eu acho que Miguel tem uma coisa e outra. Muito obrigado. Tem inteligência e tem uma vontade férrea, que faz aquilo que faz e tem a hora que faz. Fazia questão de fazer esta pequena homenagem. Muito obrigado, realmente fico sensibilizado. É o que eu sinto. Eu o que tento fazer é sempre trazer o contraditório. Às vezes nem tenho, a minha opinião até é igual à da pessoa que está à minha frente, e eu tento dar o contraditório porque eu acredito que na conversa é que nós chegamos a uma solução. Eu penso que se tivesse ouvido
um francês que esteve em Lisboa há pouco tempo, chamado Edgar Morin, tipo notável, tipo velhinho como eu, disse esta coisa notável: o mundo está como está, não por razões de natureza cultural, social, económica e financeira. O mundo está como está por ausência de pensamento. As pessoas não pensam, Miguel. E isto que Miguel faz com que as pessoas pensem. Isso. Ou seja, porque ouvem uma informação diferente e dizem assim, será que o cérebro começa a desenrascar? Há um psicólogo chamado Matias Desmond que disse assim: só 10% das pessoas é que racionalizam e pensam nas coisas. 90% faz porque lhes dizem para fazer. Independentemente do seu grau de cultura, as pessoas fazem porque dizem para fazer e as pessoas obedecem acriticamente, às vezes de uma forma totalmente irracional, e fazem aquilo que é expectável que façam, porque não pensam, não param para pensar. Quando Miguel desafia para vir aqui, eu tenho a perfeita noção que você espremidinho como um limão. Não. Mas eu acho que não, porque agora a questão é que nós pensamos de uma forma muito similar e fica difícil para mim dar o contraditório. Mas eu vou fazer um esforço. Okay? Eu já estou a contar com isso. Exato. E eu sei que Miguel vive em Miami, que o seu Paulo vive em Miami. Eu não vivo em Miami, mas passo tempo em Miami. Passa algum tempo lá. Passo. E o Abraham Lincoln disse em 1830, disse que uma coisa notável que é a dureza, como é que ele dizia? Daqui a bocado eu lembro, agora estou a ter um lapso, mas ele dizia uma frase. Mas qual é o objetivo? Já sei o que é que ele dizia. Só o teste de fogo é que faz o verdadeiro aço. Isso. Dizia o Lincoln, que acho uma coisa notável. E eu então, estar aqui consigo, eu sinto um bocadinho na sequência daquilo que disse o Abraham Lincoln. Eu sinto que estou aqui a fazer um teste de fogo, porque não é normal um médico dizer coisas, abrir o livro e falar das coisas. Não é normal. E portanto, esta frase do Abraham Lincoln, que estava danado comigo, por já me estar a esquecer, só o teste de fogo faz o verdadeiro aço. Eu lembrei-me dele, caramba, eu tenho que ir ao Miguel Milhão. Lembra-me, seja o que Deus quiser, eu vou com aquilo que sei, que é com a experiência que tenho, essencialmente com a experiência que tenho. Eu sou igual aos meus colegas, só com uma pequena diferença. Eu sou um bocadinho mais velhinho. Tenho 51 anos de prática clínica, Miguel. E também, se calhar, em algum momento, começou a pensar também fora de uma caixa. Sim, eu pensei. Digo eu, ou seja, ou sempre foi sempre assim desde os seus 20 anos? Fui assim até 2009. Até 2009 pensava dentro de uma caixa? Pensava dentro da caixa. A partir de 2009. E eu peço, por favor, depois acelera a conversa, que eu vou-me abaixo e não consigo dizer mais nada. Em 2009 apareceu um problema tramado com um filho que eu lá tinha em casa, doença gravíssima, neurodegenerativa gravíssima, e eu pensei, não posso deixar um miúdo assim, e como tal fiz das tripas coração para o ajudar. E foi aí que apanhei fiz ali o clique e percebi que havia muito mais. O mundo é muito mais complexo do que parece. Havia muito mais coisas a fazer, havia muito mais coisas para aprender, formas para aprender, e eu aprendi, e de facto, tanto que aprendi que nos últimos 4 anos escrevi 5 livros, imagino bem a minha pancada, não é? Isso. 5 livros. Mas tem sucesso, eu vi dizer que tem muito sucesso. Claro que Portugal é um país pequeno, não é? Mas não, a dimensão de Portugal é uma coisa de... Tenho uma grande editora que se mexe muito bem também, sucesso da parte da editora. Mas eu digo aquilo que aprendo e aquilo que aprendo com as pessoas que me procuram. E eu entendi que nós, vamos lá ver, aquilo que mais gozo nos dá na vida, é o Miguel, certeza que assim também, é ver os outros satisfeitos por nossa intercessão. Isso é. Nós fazemos qualquer coisa para ajudar os outros, quer numa perspectiva mais económica. Será que existe verdadeiro altruísmo? Bem, às vezes o altruísmo é uma maneira disfarçada de ganhar dinheiro. Não, mas mesmo assim, será que, por exemplo, você está a dizer, o Miguel faz isto, podia estar na praia, mas eu sinto prazer em fazer isto na medida em que eu sei que estou a ter um contributo real, não é? Isso é uma satisfação também. Por isso, se eu já suprimi as minhas necessidades, praticamente todas que existe, Miguel, será que não é uma coisa realmente que me faz sentir bem? Miguel, com a vida que tem, podia andar com a sua Paula ou sem a sua Paula, andar voltas ao mundo, a conhecer as coisas mais fantásticas que o mundo tem para lhe mostrar, fazer coisas incríveis, a conhecer países incríveis que de certeza que não conheço, por muito viajado que seja. Epá, está aqui a ouvir o Manuel Pinto Coelho a falar de coisas, isto é muito interessante. É que realmente entende aquilo que eu entendi já há algum tempo. Também sou mais velhinho também, vou fazer 76, tenho mais pai 30 que o Miguel. Mas está a funcionar, aqui a sua técnica de preservação. Eu tento ser um bom cartão de visita. Exatamente. Se eu digo o que eu digo e depois apareço com a cara toda desmanchada, se tivéssemos só homens eu dizia de outra maneira, ninguém me procurava. Exatamente, você está a funcionar. Estou a trabalhar, estou sempre a trabalhar. Mesmo antes de vir para cá, sua equipe
pôs-me à frente coisas extraordinárias que eu estou aguadíssimo só de ver as coisas que eu vi e por minha vontade tinha comido aquilo tudo. Exato. E então só não o fiz porque de facto tenho que manter aqui alguma... Mas estava a fazer o raciocínio que era... nós estávamos a falar a parte da mudança da sua forma de pensar, que foi por causa de uma experiência familiar. No meu caso também foi, ou seja, mas numa idade muito mais tenra. Ou seja, comigo foi logo aos 16, 17 anos, fui estimulado a procurar. E se calhar o nosso diferencial de idade vem se calhar pelo advento da internet, que nos dá acesso a uma quantidade de informação que antigamente seria quase impossível. Impossível até, a menos que se fôssemos para o centro de onde a informação seria produzida. Deixa-me dizer disto. A internet tem coisas boas e tem coisas menos boas. Claro, mas não direi, mas coisas menos boas. Na área da medicina, é uma ferramenta. Na área da medicina, a internet às vezes afasta-nos do que mais importa, que é a pessoa, que é o contacto humano, que é o ser humano, que é o toque, que é a proximidade. O Lobo Antunes, o fantástico Lobo Antunes, neurocirurgião que tem uma fundação com o nome dele. Eu já disse isto algumas vezes, mas sim, vou dizer de novo, porque acho que faz sentido. Disse num livro, o último livro que ele escreveu, chamado A Boa Medicina, Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito da internet, ele disse, não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa. Disse nesse livro A Boa Medicina, página 10, ele dizia assim, eu não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa. É que a medicina empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apague a sua face mais humana e ignore a individualidade única da pessoa que sofre. E a pessoa, para estar com a pessoa que sofre, tem que estar com ela, tem que a sentir, tem que palpar. Tanto diagnóstico se faz só por ver a temperatura das mãos da pessoa, ou seja, e a internet, pegando na internet, afasta-nos um bocadinho deste diagnóstico. Faz-nos, às vezes, pensar que o elemento complementar de diagnóstico é mais importante que a observação clínica, quando a clínica é sempre soberana. E há situações que só se diagnosticam tanto com a pessoa. Pela internet é um bocado difícil. A pessoa lá em Singapura e nós aqui é difícil, embora logicamente que ajuda bastante. Caramba, sempre fala, sempre vê a pessoa, mas com calma. Porque nada substitui o contacto, nada substitui a observação. A anamnese, que é como se fazia no meu tempo, que é palpar, sentir, auscultar, ver. Uma coisa qualquer, até um bocado subjetiva, uma espécie de interpretação não completamente racional, mas há qualquer coisa dentro de si que lhe diz há qualquer coisa aqui que não está direito. Eu olho para um boletim de análises e vejo, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da patologia tiroideia. As provas de função tiroideia, as análises podem estar fantásticas. TSH, T3 e T4, anticorpos antitiroideus, normalíssimos, e a pessoa ter uma disfunção de todo o tamanho, pode ter um hipotiroidismo também das casas. Porquê? Porque as análises são ao sangue, as análises não são às células, aos tecidos. Aí só a clínica é que nos pode dar essa indicação. E, portanto, só o contacto com a pessoa, sentir a pessoa, até neste caso a folha da tiroide, as extremidades, mãos e pés que ficam mais frias do que deveriam, e outros sinais que se prendem com a experiência. Põe-nos no encalço realmente isso, ou seja, eu pelo que percebo também nessa mudança de cognição que teve depois de 2009, isto também se calhar fez-lo duvidar muito mais de tudo. Oh Miguel, eu sabia que ia correr bem a entrevista. Você realmente é notável e faz-me perguntas que de facto que estava à espera que fizesse para lhe poder dizer isto. Não é duvidar de tudo, é ter a certeza que realmente que aquilo que o médico pode fazer, aquilo que os centros de saúde podem fazer, tenham elas a gestão que tiverem, é só 25%, Miguel. 75% não é o médico que faz. As pessoas têm que aprender a ser gestoras da sua própria saúde. E aí tinha que fazer uma modificação total, tinha que fazer uma metamorfose, uma revolução total da forma como o ensino médico é feito. O ensino médico, desde 1910, para o Miguel ter ideia, não é mudado. O ensino médico que se faz agora é o ensino médico que se fazia há 120 anos atrás, desde 1910. Não se muda nada, porque está tudo centrado sobre o chapéuzinho de chuva de uma maleita, um comprimido, estão à espera que a pessoa fique doente para lhe dar um comprimido, que é uma coisa absolutamente do além. 75% das pessoas falam aqui, o que é que fazemos para o Serviço Nacional de Saúde melhorar, para acabar as filas de espera nas urgências dos hospitais, o que é que a gente está a fazer? E o que se ouve falar é mais médicos, melhorar os salários dos médicos. Miguel, tenta-se tratar do problema ajusante.
não é a tratar do problema ajustante, é a montante, é evitar que as pessoas fiquem doentes. E para evitar que as pessoas fiquem doentes, há que lhes dizer que é possível, através da modificação, de várias alterações ao seu estilo de vida, que passa por várias situações, desde aquilo que se come, o ar que se respira, o bem ou mal que se dorme, enfim, uma série de coisas, o stress que se domina ou que se não domina, é essas situações que tratam, no fundo, do sistema imunitário. Que é, quando quiser que eu me caldiga. Não, eu assim, parece que eu sou sincero, eu não posso discordar, porque é assim que eu penso. É que o que é extraordinário é que nós, não sendo todos agricultores e lavradores, temos a perspectiva de que o terreno importa mais que a semente que lá cai. Não é preciso ser lavradora. Não é preciso. Nem é preciso ser catedrático. Quer dizer, é evidente que o terreno manda mais que o semente que lá cai. Se o terreno não quiser, a semente que lá cai fica a falar sozinha. E não chateia. Então porquê é que está tudo ligado à semente? Nesta história do Covid é só semente. É vacinas, é máscaras, é confinamento, é distanciamento. E que tal? E o sistema imunitário? Ora bem, e que tal convidar pessoas para irem à televisão para explicar como é que se há de fazer para que o terreno não aceite a semente que lá cai, seja Covid, Joaquina, Anastácia, seja o que for. Que tal? Nunca. Eu tenho aqui uma forma de melhorar a saúde pública muito rapidamente. Pôr os putos a aprender sobre saúde desde a primária. Nem mais. É aí que se ensina. É a miudagem, a perceber que não é o comprimido que resolve a coisa, que o modelo de saúde que existe, o paradigma, uma leite, um comprimido, está errado. E assim não vão lá. Eles têm que ser seus médicos, gestores da sua própria saúde. A ideia é nunca precisarem de médico para verem uma bata branca e terem que ligar a Netflix. A ideia é terem conhecimento. E aí não é o centro de saúde que vai dar o conhecimento. Não é o médico. Não, é o governo. Tinha toda a responsabilidade. A escola, o governo, as famílias. Seria o sistema que teria ter a obrigação super nobre de educar, informar as pessoas para serem gestoras da sua própria saúde e para não adoecerem. Como é que a pessoa não adoece? Duas palavras-chave, evitando as duas situações que estão por detrás de praticamente todas as doenças. Inflamação e resistência à insulina. Se a pessoa, como se for ensinada a fintar a inflamação e a resistência à insulina, Miguel, eu não digo que a pessoa não adoeça se nascer com uma carga genética gravíssima. E aí a doença acaba por se instalar. Mas a maioria, mesmo que a pessoa nasça com uma carga genética não muito favorável, a mãe pode ter morrido com cancro da mama, o pai com cancro da próstata, a pessoa pode ter os genes de um lado e do outro. Nós podemos ter maneiras, podemos ensinar os miúdos a modificar a expressão desses genes, a evitar que eles nunca se manifestem. Pode-se treinar, pode-se modular os genes através da clássica epigenética, que já se percebeu que manda muito mais que a genética. Em 2004... Quer só elaborar o que é epigenética para o pessoal? Em 2004 fixou-se finalmente o nosso genoma. Pensava-se que teríamos 100 e tal mil genes, percebeu-se que só tínhamos 23 mil genes funcionais. E então aí fixou-se o genoma, percebeu-se que tínhamos 23 mil genes funcionais e nasce então uma ciência chamada epigenética que nos ensina a quê? A modular exatamente a expressão desses genes, a modificar a sua expressão chamada epigenética. E uma outra, que Miguel, sabendo ou não sabendo, pratica na perfeição aqui neste seu espaço, que é a nutrigenómica ou nutrigenética, que nos ensina a fazer isto com o alimento. O alimento pode modificar a expressão do gene. E rapidamente, Miguel, a pessoa que faz durante 3 semanas uma correção da sua alimentação de uma forma correta, a pessoa pode, por um lado, pode curar situações patologias, situações patológicas que tenha, pode curar doenças que tenha, e outras pode não curar, mas minimiza e de que maneira ao quadro, os sinais e sintomas, só pela modificação da alimentação, porque é que o médico... Os meus colegas dificilmente sabem isto, como eu não soube durante dezenas de anos. Mas repare, não soube porque quantas horas de nutrição estudou no seu curso? Ora bem, eu ia dizer isso. Não há uma cadeira de nutrição que é uma coisa nos 6 anos. Isto faz algum sentido. É tipo assim, para mim, eu não tenho dúvidas que a coisa que tem mais influência dentro do nosso organismo é o que comemos. Para mim é mesmo, é quase imediato. É uma cena que é surreal. O pai da medicina, chamado Hipócrates, não é? Rapaz, 463 a 377, morreu com 83 anos. A expressão máxima dele, ele tem 4 ou 5, se ter oportunidade eu digo-as que vale a pena. Mas aquela que o tornou mais conhecida é: o alimento é o nosso principal remédio. Isso.
O alimento é o nosso principal remédio. Aquilo que o estudante de medicina quer fazer quando se forma em medicina é o juramento de Hipócrates, não é? Por isso o melhor cenário, não o café joaia, mas um casaco gravado no DG, convida a família, os amigos, o gato e o cão e o fotógrafo para registrar o momento, eu juro, não sei o que mais, e faz o juramento de Hipócrates. E depois não há uma cadeira nos 6 anos de programa académico que ensina aquilo que o Hipócrates ensinava, que é que o alimento é o nosso principal remédio. A outra dele, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças, temos dentro de nós tudo quando precisamos. E ele diz isto, um CEO de uma Pfizer, de uma Merck, o homem dá um slick, só ouvi dizer que temos dentro de nós tudo quanto precisamos. E a mais importante de todas, primo non nocere, primeiro não fazer o dano. Miguel não imagina. Não ser intervencionista, não? Do not harm. Miguel não imagina a quantidade de situações que se resolvem, que se sem curam, fazer nada. que se curam. Eu tenho que pesar bem as minhas palavras, que se o meu advogado ouve-me dizer isto, fica logo danado comigo. Em medicina não se pode dizer que alguém cura ninguém. A pessoa fica toda nervosa, portanto não se pode dizer isso. Mas a pessoa fica muito melhor, para não ter mais problemas. A propósito disso, a minha folha de serviços completamente imaculada. Imaculada, nem uma repreensão eu tive. Não tenho nada pendente e tenho a minha folha de serviços imaculada, mas é uma expressão que o médico não gosta de ouvir, que cura. Um dia disse uma vez isso e tive um problema. Mas pode reduzir, e de que maneira, esses sinais e sintomas, só pelo facto de deixar de pôr de lado alguns alimentos, modificando a sua alimentação no sentido correto, pondo de lado os alimentos inflamatórios. E há bocado falei da inflamação e da resistência à insulina. Miguel, se nós pusermos lá, se nós, os miúdos, logo diz, miúdos desde a escola forem ensinados a pôr de lado os alimentos inflamatórios, que são sempre os mesmos, açúcar, os que têm glúten, os que têm caseína, acontece que aquele intestino, Hipócrates dizia que todas as doenças começam no intestino, o homem era de facto um visionário, o homem disse isto há 2500 anos, imagine-se bem, o gênio que ele era. Pela experimentação também. É uma coisa inacreditável, claro que para dizer aquilo deve ter... Sabe uma coisa que me perturba muito, em termos de conhecimento empírico, é o facto de que, lembra-se daquele fenómeno que aconteceu onde nos Estados Unidos as papas de bebê não tinham ômega 3 e os bebés ficavam deficientes, porque o cérebro não desenvolvia, e depois com aquela neurose, eu era pequeno, onde davam na escola óleo de fígado de bacalhau a toda a gente. Na Alemanha, as mães são obrigadas a tomar ômega 3 para os filhos nascerem. Mas repara, uma coisa engraçada é... Há na cultura portuguesa, não sei se é global, mas definitivamente na portuguesa, que se eu tiver um bebê que não está a receber leite da mãe, ele deve comer mioleira para ficar mais inteligente. Que é super rico em ômega 3. E eu assim, como é que eles sabiam isto 100 anos antes? Não é? Como é que eles sabiam? Porque repara, se realmente o bebê tivesse leite de vaca e mioleira, ele desenvolvia um cérebro completamente normal. E porquê? Pá, o osso que vai dar responder, não dar-lhe a minha opinião sobre isso. No tempo do Paleolítico, até a entrada da agricultura, até há 10 mil anos, o alimento macronutriente rei era a gordura. Era a gordura que eu gosto mais. Eu sou fã da gordura. As nossas mitocôndrias, que é a casa das máquinas são feitas para consumir gordura. Preferem 1000 vezes mais gordura ao hidrato de carbono. Eu concordo. Cardiolipina, aquela membranazinha que está fora, mas preferem 1000 vezes mais gordura. Mas dizia eu, para não atropelar, 70% do macronutriente que na altura que se ingeria, que se comia, era gordura. Porquê? Exatamente. Porque a seta, quando estava lá no bicho e o bicho caía, aquilo que a rapaziada levava lá para as cavernas não era a perna, o filé mignon ficava lá no chão para os abutres da época tomarem conta. O que as pessoas levavam era as vísceras, lembram-me por causa da mioleira, era as vísceras riquíssimas em gordura. Sim, e são muito mais nutritivas do que a carne até. 9 quilocalorias por grama vale a energia dada pela gordura. Sim. Mas o hidrato de carbono e a proteína só valem 4. Eu sei. Mesmo em termos de micronutrientes, as vísceras são muito mais nutritivas. O fígado é uma coisa absurda. O fígado de um animal grande é uma bomba nutricional. Sem dúvida. Olha, eu não vou perder esta tópico. Eu não consigo comer fígado de vaca. É uma questão de treino. Caralho, eu já tentei. Tudo treino. A única coisa que eu não consigo engolir. Mas como foi a agarrar. Miguel, ora bem. Eu não será se calhar tão nutritivo. Não, o que é importante, eu não posso perder esta oportunidade, é para as pessoas entenderem que aquilo que melhor alimenta a mitocôndria, nós comemos
E respiramos para quê? O oxigênio do ar que respiramos. A caloria do alimento que comemos é para tratar bem a mitocôndria, para dar energia, para ela nos dar o ATP, a ácido, que faz com que nós possamos ter esta nossa vida de relação. A mitocôndria prefere 1000 vezes mais gordura ao hidrato de carbono. Só que até há 10 mil anos elas estavam felicíssimas da vida, por isso é que havia muito menos doenças que há hoje. Embora, logicamente, que a medicina não estava tão avançada como está hoje. Não nem havia. E as pessoas morriam com uma idade mais nova, mas atenção, elas morriam de acidentes. Porque 25% da população morreu velha. Eu acabei por dizer que o Hipócrates morreu com 83 anos. O Sófocles escreveu a Eletra com 80 anos, morreu com 90 anos. Porque está calculado que ele morreu com 90 anos. Isso está tudo muito mal contado. Mas também há aqui uma tese, doutor, que é, eu também sou fã de tudo o que está a dizer, e eu por acaso conheço isso tudo, porque também me interessei umas 10 mil horas pelo tema. Já não leio, devo estar desatualizado. Nos últimos 10 anos já deve estar desatualizado de tudo de novo que se vai aprendendo, não é? Mas a minha compatibilidade sempre foi ligar a antropologia, ligar a cena da fisiologia, ligar a própria conhecimento que temos do metabolismo e tentar ligar tudo e ver o que é que funciona. E eu refugiei-me sempre no passado. Apesar de nós podermos estar a fazer uma falácia, que é, será que a forma passada que comemos, da forma como comíamos no passado, seria a melhor? Miguel, há aqui uma coisa que eu posso garantir, não sei se seria ou não seria. É uma contraditória agora? Não, vi, e está-se a para jeito para eu dizer o que lhe vou dizer. Diga. E isso eu não lhe sei responder. Agora há uma coisa que eu sei responder. Havia muito menos doenças do que há hoje. Não havia tantos cancros, não havia tantas doenças. É difícil analisar. Eu assumo que começa-se a detectar a diabetes e as doenças de osteoporose na altura dos egípcios. Aí que se começa a notar por causa da questão dos cereais, não é? Aí estamos de acordo. Antes da entrada da agricultura, não havia osteoporose. Era 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de hidrato de carbono. Hoje os 10% daquela altura viraram 70%. E, portanto, logicamente, esqueci-me de dizer, ou vinha a propósito, não tive oportunidade, a mitocôndria só gosta muito de gordura, prefere gordura ao hidrato de carbono, para produzir a sua energia, para produzir o nosso ATP, que nos faz na ausência de hidrato de carbono. Porque se a mitocôndria tiver hidrato de carbono, proteína, não consegue ir buscar a gordura. Portanto, quando é que a pessoa... Ela vira triglicerídeo acumulado. Voilà. Portanto, a pessoa precisa ou de estar em jejum, porque de facto em jejum o corpo não tem ponto de se virar, tem que ir buscar a gordura que tem acumulada. Exato. E como vai buscar a gordura que tem acumulada, ela é mobilizada como fonte de energia. Como é mobilizada, a pessoa perde e fica mais elegante, não só as senhoras, como os senhores também gostam de ficar mais elegantes, e ficam com mais energia porque é 9 quilocalorias por grama contra 4 quilocalorias por grama. Só a mitocôndria só faz este trabalho, toda feliz, porque prefere gordura, como disse ainda há pouco, na ausência de hidrato de carbono. Agora, se a pessoa passa a vida a comer, na altura do Paleolítico, comia-se bem uma vez por dia, já era uma festa. Comer como hoje, pequeno almoço. Mas também digo que se você comer muita carne, você não tem apetite durante o dia todo, não é? Se comer muita gordura. Por isso é que não precisa comer muita, não precisa comer muita. E também porque não desequilibra. Ou seja, como não estimula a insulina, eu, por exemplo, eu sei que se... Imagina que acabou uma festa qualquer e perdi a cabeça e fui a um restaurante e até comi sobremesa no fim, não sei o que mais. Eu acordo literalmente de manhã cheio de fome. E acabei de comer... A insulina é anabolizante. A insulina dá fome. A insulina é um veneno. A insulina... O que é a insulina? É a hormona produzida pelo pâncreas. Quando há o hidrato de carbono, o pâncreas produz insulina para ir buscar o açúcar ao sangue. E também para se proteger, porque é tóxico o açúcar no sangue, não é? A partir de uma determinada quantidade. Sim. E aí o pâncreas deixa de segurar a insulina, vai buscar o glucagon para buscar o açúcar sob a forma de glicogênio ao fígado. Mas o que é que o pâncreas gostava? O pâncreas agradecia muito, se calhar de joelho no chão, que quando tivesse com trabalho a mais, quando passasse a vida a mandar insulina para a corrente sanguínea, quando tivesse já de rastros, esgaseado, para não aguentar mais, com tanta insulina que tinha que produzir para mandar para o sangue, para buscar o açúcar que lá está, agradecia muito que dessem descanso, que dessem repouso. E há uma análise que dá esse valor, é uma análise chamada HOMA, HOMAIR, Insulin Resistance. Essa análise... Mas essa análise analisa o quê? Glicose vezes insulina a dividir por 405. Se a análise tiver... Glicose vezes insulina a dividir por 405. Se tiver para cima de 1,95, quer dizer que o pâncreas já está aflito. Ou seja, nós, através desta análise, conseguimos fazer, não é a prevenção da diabetes, é a prevenção da pré-diabetes. Nós poderemos
perceber quando é que o pâncreas já está em dificuldade. Exato. E podemos começar aqui a diminuir o aporte de hidratos de carbono. Eu acho que devemos começar muito antes. Miguel, Miguel, mas para perceber bem como é que isto está tudo ligado ao cifrão, que é uma coisa extraordinária, o que é que se faz? Antidiabéticos orais. Sabe qual é que é o negócio menos lucrativo na alimentação? É a couve, é o cebola, é o brócolis. É a carne e a gordura. Menos lucrativo. Menos lucrativo. Assim? Sabe qual é o mais lucrativo da alimentação? Não. É os cereais. Exatamente, os cereais. Tudo que seja snacks, cereais. E isso tem, vai haver, por exemplo, as empresas de cereais, que vêm tipo Nestlé, estas empresas todas, e vai ver que a margem é uma coisa incrível. Nós estamos a falar de uns 25% da vida, é uma coisa de uma empresa das mais lucrativas que existe no planeta. Pode variar entre os 16 e os 25. Você vai ver a margem das empresas distribuidoras de carne nos Estados Unidos, das grandes, é tipo 3% da vida. Caramba. É uma diferença muito... Não dá dinheiro vender carne. Sim. Sabe? Por isso também acho que se calhar não existe interesse em publicitar os benefícios da gordura, vamos chamar assim. E eu acho que se as pessoas perceberem que a gordura que foi injustamente demonizada... Mas que gordura? Por exemplo, há gorduras que eu não gosto. Eu odeio aquelas gorduras poliinsaturadas dos vegetais, dos cereais. A gordura que interessa é a gordura rica em ômega 3, que é anticoagulante e anti-inflamatório. Mas, por exemplo, a gordura saturada não tem nem polissaturados de 6, nem. E pode ter 3, se for alimentada a erva, pode. Nós temos aqui, antes, no tempo de paleolítico, a relação do ômega 3 ao ômega 6, como se sabe, o ômega 3 é bom, o ômega 6 não é bom. Na altura era 2 para 1, ou 1 para 1, ou 3 para 1. Hoje é 20 para 1. Isso. Hoje os óleos vegetais, há quem considere mais danoso ainda do que o glúten. Eu considero. Cabe da nossa saúde. Eu acho que é a pior coisa que existe, na minha opinião. É o ômega 6, porque são inflamatórios, são coagulantes. E como tal, a pessoa percebe que se comer a boa gordura, que é, em termos de peixe, salmão, cavala, anchova, salmão, o da Noruega, não é o salmão da aquacultura, que é alimentado a cereais. Alimentado a cereais, a pessoa que tem doença celíaca, que não pode comer trigo, come uma posta de salmão e fica aflita. Estou a falar... Passa para o salmão? Claro, a aquacultura. O salmão da aquacultura tem o dobro do tamanho que tem o salmão da Noruega. Porquê é que tem o dobro do tamanho? Porque é alimentado com cereais, com farinha, com trigo. Eu sei que é alimentado com cereais, eu não sabia que o glúten podia passar para dentro do... Claro. Nós não somos o que comemos, somos aquilo que comemos, come. Exato, tem um bom amigo meu, Lair Ribeiro, que é um homem notável, é muito conhecido, não é? Um homem notável, eu propus há tempos para o Prémio Nobel da Medicina, pelo papel notável que ele tem feito aí, preço muito fora, principalmente nas populações de expressão língua portuguesa, como é óbvio. O homem diz isto: nós não somos o que comemos, somos aquilo que comemos, come, e tem carregadas razão. Uma coisa é comer um frango na vizinha do lado, que cultiva o frango, o peru, como deve ser. Outra coisa é ir ao supermercado, comprar o frango que está carregado de hormônios e de antibióticos, e como tal aí... Eu, por acaso, aí vou ter que discordar, doutor. Porque não se pode dar hormonas nos frangos do supermercado, nem antibióticos. Ou seja, só se os animais estiverem doentes. Nos Estados Unidos, não sei. Eu agradeço a informação que me dá. Isso aí, por acaso, é um mito que existe. Agradeço essa informação. Já foi proibido há muitos anos atrás. Eu não sei se é, digamos, enforced, ou seja, não sei se realmente se o Estado consegue regular isso, mas a ideia é que está regulado que não se pode dar antibióticos a um frango, nem se pode dar hormonas. Portanto, os produtores de frangos e de aviário, peço imensa desculpa, desconhecia e fiquei aqui a saber. Isso foi o que eu a falar com o pessoal. Não é a única coisa que eu desconheço, não é a única coisa que eu desconheço, há outras mas eu pensava que sim, pensava que o frango... Nos Estados Unidos acho que sim. E os Estados Unidos há muita coisa louca. A qualidade dos ingredientes dos Estados Unidos, se tiver dinheiro, resolve tudo. Mas também a comida é mais barata do que aqui, não é? Em termos de para o poder de compra, não tem lógica a comida nos Estados Unidos custar tanto como aqui, quando se ganha 4 vezes mais. Devia ser mais cara. Mas eles são tão eficientes em termos de industrialização, mas eu acho que perde-se muita qualidade. E mais de 50% do cidadão americano é pré-diabético ou é diabético. Nós temos eu faço uma análise chamada
insulina Insulina glicada. glicada, que é para ver Hemoglobina glicada. hemoglobina glicada. Isso pôs o dedo na ferida, porque qual é o problema? É a glicação das proteínas. Exato. As proteínas fazem a maior das faltas, começar pela hemoglobina, que nos transporta oxigênio, se não dá-nos fosse a hemoglobina. Dá-nos a ideia da quantidade de açúcar que teve na corrente sanguínea. E essa hemoglobina glicada podemos medi-la durante 3 meses, podemos precisamos de estar em junho. Exato. Portanto, o problema é a glicação das proteínas. O problema é quando dizem que é a gordura que está mal, erradamente, de uma maneira quase criminosa. Até posso ter, não tem problema nenhum, um senhor chamado Ansel Keys vendeu essa ideia, que a gordura é que entupia as artérias, e daí uma tempestade que hoje já se percebeu que realmente é uma mentira completa, mas pronto, mandou o odioso para cima da gordura, por essa questão, não percebendo que não é a questão da gordura. A questão é o açúcar, por exemplo, no caso da quando está a falar de açúcar, está a falar de hidratos de carbono. Essencialmente, o mau açúcar. Não, ou seja, porque quando as pessoas ouvem açúcar, pensam que é açúcar de mesa. Não. Esse, pior ainda, porque esse é lactose, que é frutose e glucose, que é uma desgraça completa. Exatamente. Desgraça completa. O inimigo, de facto, é realmente o açúcar. Porquê? Porque mas quando está a falar do açúcar, está a falar... Eu estou a dizer que carameliza... Tudo que seja açúcar. Tudo que seja açúcar... O amido... Miguel, eu quando digo isto... Porque as pessoas não sabem isto. As pessoas pensam que estamos a falar de... Eu quando digo isto a alguém africano, só se vê dentro da rir, de contentamento. Tudo quanto é branco não presta, digo eu. Só se vê a dentes. Tudo que é branco. E repare que olha, açúcar, pão, batata, massa, arroz, ou seja, os maus hidratos de carbono, os bons hidratos de carbono, que é tudo quanto é verde, não é para ser do Sporting, tudo quanto é verde é uma delícia. Porque é um bom hidrato de carbono, é a gordura, é vegetal, é tudo quanto tem cor. Na altura do Paleolítico não havia diabetes como há hoje, não havia doenças autoimunes como há hoje, não havia cancros como há hoje, não havia alimentos inflamatórios como há hoje. Açúcar, foi o nosso rei Dom Pedro, no século XVI, foi para o Brasil para dar canas de açúcar, daí o Brasil ser o principal país produtor de açúcar e exportador. Na altura não havia açúcar. Cereais, não havia trigo. Laticínios, batata não só havia. No século XVI também. E laticínios não havia, ninguém se tinha lembrado de andar a mamar da teta da vaca. Não havia nada branco. Quando é que começaram? Com a agricultura, há 10 mil anos, a agricultura é que nos traz a caseína, que é a proteína dos laticínios. São pessoas que só falam da lactose, coitada da lactose, é a mesma coisa que a gordura. Leva exato. Não tem culpa nenhuma. O problema de não ter culpa nenhuma, há pessoas que desenvolvem intolerâncias e alergias, aí tem que ter cuidado. Eu, por acaso, tenho um bocado o meu sistema digestivo alguma intolerância aos food maps e todas. Mas o que importa, realmente, o que mais lesa, o que é mais gravoso nos laticínios é a proteína caseína, que faz o leaky gut, que faz o intestino poroso. Quando eu disse ainda há pouco... que é o que a Prozis vende mais, por sinal. Mas sabe que eu não consigo consumir whey. Vende por exemplo, mais que... Whey protein. Pronto. Aos desportistas. Eu aconselharia a fazer o bi, ou pelo menos que não tivesse caseína, porque a caseína, não, o concentrado não tem caseína. Boa, fico feliz. Mas é o que os atletas consomem, eles a consomem, porque repara, é assim, os atletas precisam de um aporte nutricional que é caro. Superior à pessoa que leva a vida sedentária. E o que é que o whey resolve? O whey, que vem do leite, que é a filtragem do leite, onde se tira as gorduras todas e tira-se o açúcar todo, fica só a proteína. As proteínas do leite. Então o que é que eles fazem? Aquilo tem um preço económico para a quantidade de nutrientes que tem e é anabólico também. Porque existem questões no leite, existe componentes anabólicos que estimulam o crescimento, e o que eles querem é crescer, ficar mais fortes, ter mais músculo, e então usam a ferramenta. E eu pessoalmente não consigo consumir whey, faz-me muita alergia, Em Harvard foi retirado da cafeteria. Mas eu não tenho problemas, o pessoal consome o que quiser, ou seja... Pois, mas há que ter ideia, não nos desviarmos disto, porque de facto as pessoas ficam um bocado confusas. Aquilo que produz inflamação e a resistência à insulina são as duas situações que estão por trás de praticamente todas as doenças que existem. E aquilo que produz inflamação, essencialmente, temos que começar pelos alimentos inflamatórios. Há outras situações que produzem inflamação, eu disse ainda há pouco, até uma noite mal dormida pode produzir inflamação. E a genética o stress também, não é? inflamação, e o genezinho, quando nasce virado contra nós, alguns por exemplo, eu tenho IgE, tenho sempre IgEs a 300. Eu nunca consigo descer abaixo de 300, nem em dieta 100%. Eu falo consigo fora deste ambiente. Depois dá-me uma e dou-lhe uma ideia. Não, porque eu já tentei tudo. É o mínimo que eu posso fazer. E a questão é assim, tem vantagens, que é, eu nunca tenho uma gripe, nunca tenho uma constipação, nunca tenho uma infecção. As pessoas que me procuram
a maioria delas não estão doentes. As pessoas que querem é continuar com saúde, e por isso é que me procuram. Há uma ou outra está doente, mas a maioria delas não estão doentes. Se as pessoas, e depois, além do conhecimento que trazem, eu acrescento-lhes o seguinte: se a pessoa afastar os alimentos inflamatórios, retomando o que disse ainda há pouco, basta 3 semanas pôr de lado o açúcar, o glúten e a caseína, e juntar, agora entrava, se me der autorização, num setor que me parece que pode ser importante para as pessoas em casa entenderem, e se juntarem o principal marcador revelador do nosso sistema imunitário, que estranhamente não tem sido estudado. Estranhamente, a imunologia, a serologia, a epidemiologia não se resolveram, ainda não pensaram em estudar a imunidade que verdadeiramente interessa, que é a imunidade das mucosas, a imunidade celular, a imunidade coletiva, além da imunidade inata que nós recebemos da nossa mãe e do nosso pai, e nunca foi estudada. O que se estuda é o antigênio e o anticorpo, para se poder depois quantificar e industrializar. Essa imunidade que existe, sim senhor, muito bem, mas essa imunidade é mais restritiva e é menos long-lasting, dura menos tempo. Ou seja, essa imunidade é ao que está a acontecer agora. A vitamina D, como eu estava a dizer, juntando à eficção dos alimentos inflamatórios. Miguel, imagine que durante 3 semanas a pessoa com quem está a tentar influenciar, diz assim: olha, faz lá, tens que ter um bocado de artista, porque não é fácil estar 3 semanas a passar ao lado do trigo, do centeio, da cevada, do leite, manteiga, iogurte e queijo e do açúcar. Mas se a pessoa for artista e conseguir estar 3 semanas a passar ao lado disso, e juntar vitamina D, a fórmula é para as crianças 200 unidades por quilo de peso, para facilitar 2.000 unidades para 10 quilos de peso, para os adultos 10.000 unidades para 50 quilos, 20.000 unidades para 100 quilos. Se Miguel conseguir na análise, chamada 25HD, ter um valor para cima de 80 nanogramas por mililitro, garanto-lhe, eu não vou garantir nada a ver, sempre o meu advogado, quando eu associo um pouco mais atrevido. Em princípio, a experiência que eu tenho, assim, ninguém me pode magoar, ninguém me pode cair muito em cima de mim, cair um bocadinho, caem sempre, assim já não caem muito difícil a pessoa adoecer. Miguel, repito, muito difícil a pessoa adoecer, mesmo constipar-se, é difícil. Se a pessoa tiver a análise 25AD acima de 80 nanogramas por mililitro, e se tiver cuidado em tratar o intestino, afastando, fazendo uma infecção dos alimentos inflamatórios, glúten, açúcar e caseína, Miguel, por muita revezado que tenha um gene, que tenha recebido do pai ou da mãe, esta é a sua experiência? São técnicas de epigenética que ajudam a silenciar o raio do gene com que a pessoa nasceu. E a pessoa não fica doente. Então, Miguel, é a minha experiência. É para caramba, são 50 e tal anos a ver doentes. Doentes atrás uns dos outros. É isto que eu tento escrever. Mesmo assim pode haver pessoas que estão, digamos, condenadas. Pode haver. Não gosto dessa expressão. Mas poderá existir. Só a morte é que é inevitável. Miguel, a pessoa nasce com uma doença genética gravíssima, um condicionamento genético gravíssimo. Aí a pessoa pode tentar dar um jeito. O meu filho Bernardo, apareceu uma doença neurodegenerativa gravíssima, chamada esclerose lateral amiotrófica. Eu, por muito que eu conseguisse ajudei durante uns anos, acabou por partir, porque de facto aquilo é realmente inevitável. É a doença mais mortal que existe, mais dramática que existe. Tocou-me logo a mim lá em casa. Mas, enquanto a pessoa cá anda, mesmo que tenha uma doença grave, dá para melhorar. Pode melhorar bastante. Bastante. E o que eu digo, sabe o que eu digo, doutor? Se eu comesse igual às outras pessoas, já estava morto. Eu já estava morto. Falou da América, independentemente. Mas não é isso. Eu não sei como é que as pessoas conseguem consumir tantos hidratos de carbono e sobreviver. Porque eu começo a consumir hidratos de carbono, o meu sistema digestivo começa logo a ficar em pulgas e começa tudo a queimar. Depois começa o sistema imunitário a descer. Este último livro que eu escrevi, Como Viver Sem Diabetes, chama exatamente a atenção para isso. Como a pessoa pode prevenir, que é a palavra-chave, prevenção, que é aquilo que os programas académicos das faculdades de medicina ainda não abraçam como deveriam. Se conseguir prevenir, de facto, essa história da produção de parte do pâncreas de insulina através da dita análise, ou então, se não quiser fazer OMA, começa a insulina. Mas que perceba que antes, o que é que a medicina faz? A medicina espera que o açúcar bata à porta da célula e a célula já não o aceita, porque já está cheia, já não consegue aguentar mais, então bate na porta
e volta para trás e acumula-se no sangue. O que é que a medicina faz? Receita antidiabéticos orais para buscar esse açúcar, ou seja, põe o açúcar debaixo do tapete. Mas o problema está lá. O desgraçado pâncreas está aflitíssimo porque não aguenta mais com tanta insulina que tem que Tanto é que as pessoas não têm falta de insulina, elas têm resistência à insulina. Numa primeira fase. Com certeza, é tal coisa, inflamação e resistência à insulina. O pâncreas já não aguenta mais, então como é que se trata disso? Não é estar-lhe a dar a metformina pela boca abaixo, é estar a minimizar, a reduzir o aporte de hidratos de carbono. Eu escrevi um artigo, aliás não fui eu que escrevi, foi uma jornalista notável chamada Maria Afonso Peixoto, que escreve para um outro jornal digital notável chamado Página 1, Pedro Almeida Vera e Elizabeth Tavares, que disse, apanhou aquela expressão que eu disse, que disse assim, não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina. Digo e repito, não é o brócolis e a couve que paga os cursos de medicina, mas é o brócolis e a couve que evitam que a pessoa fique doente. O que é que o establishment faz? Espera que a pessoa fique doente e dá-lhe o antidiabético oral, dá-lhe o antidiabético oral, bilhões que fatura. Começa um cliente bom ali. Mas só uma coisa, se eu lhe disser que os vegetais me querem matar, você acredita? Os vegetais... Eu deixei de comer sopa, sincero. Eu não consigo, sou super a sério. E a sopa mata-me a mim. Eu já reparei que eles me querem matar. Mas não põe lá batata, não põe lá nada disso? Não. Por exemplo, os brócolos, por exemplo, o meu sistema digestivo reage mal aos food maps e existem food maps em muitos vegetais. E há testes genéticos que se fazem. Eu fiz teste, basicamente, de consumir o alimento e analisar como é que fica a minha sopa, para ver se estou a fazer fermentação e coisas. E eu tirei a sopa da minha vida e resolveu-me alguns problemas. Não, a parte interessante é esta, é que se isto fosse one size fits all, nem tinha graça nenhuma. Cada pessoa é completamente diferente. Eu falei ainda há bocado da vitamina D. Isso. Se estivéssemos para cima de 80 nanogramas por mililitro, mais a infecção dos alimentos inflamatórios, as pessoas para verem uma bata branca tinham que ligar a Netflix, de certeza que não ia parar ao hospital. Mas há preciso dizer, não é só tomar a vitamina D, se a pessoa não tomar magnésio, se as células não tiverem gordura QB na sua paredezinha, não se torna biodisponível. Tem que ser com suplemento ou pode ser com alimento? Vitamina D tem que ser com suplemento, a não ser que a pessoa tenha vida para que não tenha que trabalhar e que tenha o sol de manhã à noite, tipo na Califórnia, aí tudo bem, aí bem, vamos lá ver. Porque eu agora vi uns estudos engraçados que até me diziam que não era a conclusão que estavam a chegar, é que nem era a utilização da vitamina D, mas era a possibilidade de apanhar sol. Pronto, isso aliás, eu estou à vontade para falar nisso, que eu fui a primeira pessoa em Portugal. 2015, escrevi um livro chamado Chegar Novo a Velho, em novembro de 2015, apresentado na FNAC do Amaré Shopping, em que disse pela primeira vez que o sol fazia mais bem que mal. Miguel não fazia ideia o atacado que eu fui. Sério? Não só os dermatologistas. E quando eu disse que o sol fazia mais bem que mal. E disse nessa altura, calma aí, além de nesse livro que eu escrevi, tem 11 páginas a falar de todas as variedades de cancro de pele, para me safar, para não ter uma ação depois de alguém que apanhasse sol e ficasse com um queque na pele. E lá disse que, na realidade, que se a pessoa tiver esses níveis adequados, como é que eu dizia? Meia hora de exposição com 60% do corpo exposto, o sol entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, portanto com o sol a pique, meia hora sem creme de proteção solar, são 10.000 unidades internacionais. Se a pessoa tiver 10 mil? meia hora, 10.000, se a pessoa tiver magnésio. Eu por acaso sinto muito mais saudável quando apanho o sol. Porque é que... Vou dizer uma coisa muito diferente. E isso é uma coisa, emagreço. Com certeza. Fico com menos gordura. A vitamina D e a vitamina não há nada que a vitamina não faz. Porque é que as pessoas, quando acaba o verão, é que vão para as urgências dos hospitais com problemas, com pneumonias, com frio e assim? É porque deixou de haver sol e deixaram de apanhar sol, deixaram de ter vitamina D. O Miguel ainda há bocado falou do óleo de fígado de bacalhau. O óleo de fígado de bacalhau é vitamina A e D. Quantos nossos pais nos obrigaram? O Miguel é bem mais novo que eu. Sabe que é o único suplemento que eu tomo durante todo o ano. Óleo de fígado de bacalhau, boa. E os meus filhos também, desde os 6 meses. É vitamina A, é vitamina D. Exatamente. Se os seus filhos, além de terem a vitamina D, não se esqueça da forma, 200 unidades por quilo de peso, 2.000 para cada 10 quilos, estiverem para cima de 80, puser de lado o glúten, caseína e o açúcar, habituá-los, quando eles fizerem uma coisa bem feita, Miguel não espermeia dar-lhes um chocolate, por amor de Deus. Porque a maioria das filhos sofreram tanto. Miguel, coitadinhos. Miguel, não, coitadinhos é eles mais tarde ficarem gordos e ficarem doentes e ficarem diabéticos e ficarem com doenças autoimunes. Isso é que é coitadinho. Isso é o que eu lhes digo, mas sabe o que é que eles me dizem? Na nossa casa não há comida, não há nada na nossa casa. Sabe porque é que eu uso o frigorífico? É para refrigerar água. Tipo, mais nada. Falou de água, não faz ideia.
traçou a sua sentença de morte, mas antes de ir à água, diga aos seus filhos, vocês neste momento não entendem que são muito novinhos, mas mais tarde vão agradecer ao pai. Mais tarde vão agradecer ao pai eu estar-vos a dizer aí, para estarem sossegadinhos com o açúcar. Porquê? Porque aqui, o açúcar, o trigo, tudo isso, aquilo que recompensa no cérebro, os centros de prazer da recompensa são os mesmos da heroína. E portanto a pessoa logo desde miúdo fica adito, fica dependente. E por isso, porque é que o miúdo é gordo, porque é que o miúdo é diabético? Porque os paizinhos premiavam-os com um bombom quando os miúdos espetavam bem. Isso é uma coisa perfeitamente inacreditável. É outra coisa que se poderia fazer, não tanto preocupado com os centros de saúde e aumentar os ordenados dos médicos que vão para lá, ou o número de médicos que vão para lá, haver esta culturação das massas. É que não sabe as massas. O doutor acha normal eu ficar doente todos os anos? Porque assim, eu não sei o que é ficar doente. É normal, tipo, eu tenho 2 gripes por ano, isso é normal. Que eu gostava de ser possibilidade de fazer neste segundo a análise 25 HD e ver que é que essa análise me diria. Quem, a mim? Eu não tenho, eu nunca fico constipado nem doente. É porque tem com certeza essa análise para cima de 80. Tem níveis de vitamina D bem superiores. Porque as pessoas que têm níveis de vitamina D baixinhos são mais propensas a ficar doentes. Não vou dizer que a pessoa... que alimentos é que tem vitamina D? São poucos. Para comer mais a vitamina D. Alimentos com vitamina D tinha que ser salmão, tinha que comer o salmão lá da Noruega, 8 postas de salmão para ir buscar realmente as unidades internacionais que necessita. E deixe-me dizer isto. As pessoas pensam 10 mil unidades internacionais, mas isso é muito. 20 mil, isso é muito. Sabe quanto é que tem 40 mil unidades nacionais? 1 miligrama, Miguel. As pessoas quase que têm medo de dizer isto, porque percebem que é tão ridículo. Percebe-se logo que meio miligrama, 20 mil unidades. 1 miligrama, 40 mil unidades. A pessoa perde logo o medo a tomar vitamina D. Só que é dito, é as 20 mil e 40 mil para a pessoa não tomar. Não se diz meio miligrama ou 1 miligrama, se uma pessoa tomava. Miguel, se a pessoa tomasse 1 miligrama de vitamina D, que é 40 mil unidades nacionais, claro que depois temos que ter aos problemas do cálcio. Eu, por acaso, não estudei a toxicidade da vitamina D, existe? Existe, vamos lá ver. 3 grandes referências. Porque ela é uma gordura lipossolúvel, não é? A vitamina D é ergocalciferol. É lipossolúvel. A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis. Mas 3 grandes sumidades. A principal, Michael F. Hollick, americano, diz que toxicidade é só acima de 150 nanogramas por mililitro. Isso é quanto? Vai dar quanto? Quantas unidades vai dar? Tem ideia? Depende do peso da pessoa. Sim. E depende se a pessoa se tem magnésio, se tem gordura suficiente na parede da célula para tornar mais biodisponível. Ok. Cícero Galo e Coimbra diz que só acima de 240 nanogramas por mililitro é que a vitamina D é tóxica. Laire Ribeiro que só acima de 300 nanogramas por mililitro é que a vitamina D é tóxica. Sabe o que é que eu lhe digo se me perguntar, que não estou a querer pôr ao nível dessas sumidades, mas sabe o que é que eu lhe digo se me perguntar? Não faça a mais pequena ideia. Eu acho que essa é a resposta mais inteligente. Não faça mais, nunca tive nenhum doente intoxicado com a vitamina D, nunca. Não faço ideia nenhuma, sei lá qual é a dose. Agora, o que eu sei é que aquilo que aconteceu em maio de 2020, apareceu o Covid em março, e eu enchi-me de coragem, estava aqui a florear um bocadinho, não me enchi nada de coragem, enchi-me de pancada, assim é que foi, e gravei um vídeo de 3 minutos a convidar o governo na altura, António Costa, que se distribuísse gratuitamente pela população portuguesa 10 mil unidades de vitamina D. E depois lá disse outras situações, como o selênio, o zinco, vitamina A, B, por aí fora, mas essencialmente 10 mil unidades de vitamina D pela população, que é a coisa mais barata que existe. De certeza que o dano que o vírus acabadinho de aparecer aí, 2 meses antes, apareceu em março, iria provocar de certeza um estrago, iria fazer de certeza um estrago muito menor na população portuguesa. Sim. Porquê? Estimulava o sistema imunitário. Voltando atrás, é o único marcador que nós temos. Miguel, se não se importa, eu vou reforçar isto. É o único marcador que nós temos do sistema imunitário que interessa, que é o sistema imunitário inespecífico. É o sistema imunitário, eu repito, aquele que se vai adaptar, não é? Global, coletivo, celular, das mucosas, que é a imunidade. Long lasting, dura mais tempo e mais abrangente, porque apanha o maior número de agentes invasores. Quando vier um agente invasor, ele vai se adaptar àquele agente e vai... Essa imunidade que nos interessava saber... Interessava-nos que houvesse investigação. Não é analisada, nunca foi. Eu nem conheço essa análise, como é que se chama? Não, a 25-HD é a análise que nos dá a noção da vitamina D, que é a única forma que nós temos de ter uma ideia
mais ou menos, não sei se aproximada-se não, acham que existe uma correlação entre a quantidade Miguel, a imunidade que é conhecida é a imunidade antigênio-anticorpo. É a única imunidade que é conhecida. Não percebendo que o anticorpo é uma testemunha da invasão. É uma reação. É uma testemunha que está ali, como o bombeiro é a testemunha do incêndio, está ali o anticorpo. E então centra-se tudo nisso. É para a imunidade que interessava saber, que a imunidade global, coletiva, a pessoa tem um contacto com alguém, com um agente patogénico, alguém que está doente, a pessoa apanha a imunidade devido ao facto de estar em contacto com a pessoa que esteve doente. É a imunidade que existe desde que o homem apareceu no planeta Terra. Essa imunidade é a imunidade que nunca foi estudada. A imunologia nunca se interessou por estudar essa imunidade, Miguel. Mas vamos pensar assim. E então temos que nos agarrar à vitamina D como única forma. Eu diria assim, se por exemplo, a minha família, se nós fôssemos a representação da sociedade, só era preciso 5% dos médicos que existem. Porquê? Porque uma pessoa raramente precisa de um médico, não é? Ou seja, sabe o que eu quero dizer? O ideal é a pessoa ter a informação necessária, ou seja, para manter a saúde. Quando eu digo que a pessoa, o ideal é ser gestor da sua própria saúde, a pessoa não tem que ir ao médico para vai sempre haver fatalidades, doenças, problemas, acidentes, mas sabe o que é grave? Mas os hospitais estão cheios no inverno, como você diz. Porque o sol vai abaixo, as pessoas deixam de apanhar sol, no sol, como o Miguel disse muito bem, toda a gente feliz e contente, porque está com vitamina D que nunca mais acaba, pilhado, passa a vida a apanhar sol de manhã à noite. Quem é que está triste, quem é que está ansioso, quem é que está deprimido? Miguel, se a pessoa estiver energia... Eu deixei de ficar deprimido quando comecei a andar só no sol. Miguel, mas é disso que eu ia dizer. Eu quando deixei de ter inverno na minha vida, nunca mais fiquei deprimido. Miguel, isso dito por si não imagina a importância que tem. Uma coisa é eu que sou médico, não faço outras coisas, mas coisa é o Miguel dizer uma coisa, é exatamente isso. A pessoa que tem níveis de vitamina D para cima de 80, eu disse então, mas repare, se passar o dia todo na sombra, quantas unidades de vitamina D eu devo produzir? Já pensou? Se ficar todo dia na sombra, eu não estou a falar sol direto. Sim. Uma coisa é apanhar 30 minutos de sol direto. Sim. Mas se eu apanhar 10 horas de sol refletido, se calhar produzo mais até 20. Com certeza. Olha, faço esse estudo, arranjo, você não sei se tem... Por exemplo, eu estiver no barco e eu nunca apanho sol. Eu fico moreno. Porque o meu óleo de fígado de bacalhau é o reflexo, tem vitamina A e B o reflexo. E refletido aquilo também. Basta a quantidade de luz. Se tiver níveis de vitamina D otimizados, garanto que fica corado mais depressa do que se não tiver níveis de vitamina D otimizados. Você falou do óleo de fígado de bacalhau que tem vitamina A também. Vitamina A também dá aquela corzita. Caroteno Já fiquei com as mãos amarelas uma vez. Comi demais cenouras, demais. Isso é xantina das cenouras. Aí as palmas dos pés. Eu se calhar vou deixar de comer cenoura. Foi quando era puto. Fiz uma experiência. Foi só uma experiência na altura, comi uma quantidade industrial de... Eu fiz experiências engraçadas, do tipo, quando era pequeno, de comer, por exemplo, os alimentos todos organizados. Imagina, eu comia todo o brócolis, eu comia toda a couve-flor, e depois as minhas fezes vinham às cores, como o arco-íris. Sabe? E o pessoal, e uma vez estava com um médico, foi muito engraçado. Eu não sei o que mais. Miguel, eu já abri muitos estômagos e eu vi sempre tudo misturado. E respondo eu, doutor, você viu tudo misturado porque as pessoas comeram tudo misturado. Somos aquilo que comemos. Nós não somos o que comemos, tudo aquilo que comemos como. Agora, o pessoal ia achar engraçado se fizesse fezes ao arco-íris. E se dissesse com arco-íris ou sem arco-íris, dissesse aos seus amigos e às pessoas que escutam, às milhares de pessoas que escutam, que temos em 1 grama de fezes mais bactérias que seres humanos no planeta Terra, aí as pessoas ficavam ainda mais espantadas. É inacreditável. Eu repito. Num grama de fezes tem mais bactérias do que seres humanos no planeta Terra. Chegamos aqui a um ponto fundamental que é a microbiota. Exatamente, porque eu já ouvi dizer que nós temos mais bactérias do que células, é verdade. Uma coisa desse tipo, ou seja... Como é que você não há de estar informado? Miguel, temos 10 trilhões de células, mas temos 100 trilhões de bactérias. Impressionante. 2 quilos do seu peso, embora já estou a ver que você não tem barriga nenhuma, mas 2 quilos do seu peso. Mas engordei um bocadinho nos últimos 6 meses. Já comecei a minha dieta outra vez. Quando eu digo dieta, é só para o doutor saber, já me dá aqui uma consulta. Eu como paleo, a maior parte das vezes, e tento evitar a sopa. Mas a sopa porquê? Tenta evitar a sopa porquê? Porque faz-me doer a barriga. Faz doer a barriga. Mas, por exemplo, tento comer os meus alimentos e tal, não sei o que mais,
E às vezes gosto de viver a vida e também bons restaurantes, e às vezes sou capaz de abusar um bocadito. E posso abusar, há momentos que abuso mais, há momentos que abuso menos. E então o que eu faço é, quando começo a ganhar um bocadinho de peso, eu tenho o mesmo peso que tinha, agora não, tenho mais 2 quilos, 2,5 kg, mas tenho o mesmo peso que tinha quando tinha 18 anos, sem fazer exercício físico, sou bem preguiçoso. E como é que eu faço? Se ganhar peso, o que é que eu faço? Volto outra vez a um nível mais exigente de menos açúcar, menos hidratos de carbono, vamos chamar assim. O homem precisa de 2.500 calorias, as senhoras 2.000. Se nós só comemos, imagino, para hipótese, 500 calorias, dá um exemplo prático. Um ovo cozido de 6 em 6 horas e o ovo cozido do almoço e do jantar acompanha com uma boa salada. Não morre à fome, tem 500 calorias. Como nós, homens, precisamos de 2.500, o corpo tem que ir buscar 2.000 à reserva. Onde é que é a reserva? É a gordura. A gordura é mobilizada com fonte de energia, a pessoa perde-a. Fica com mais energia, porque, como disse ainda há pouco, 9 quilocalorias de gordura quanto às 4 de hidrato de carbono da proteína. Ou seja, respondendo à sua pergunta, a pessoa estica-se no jantar. Eu ontem fui jantar com 2 grandes amigos meus que pacientemente vieram de Lisboa, Rui Gomes da Silva e Andreia, Vasco Pestrela, e amor, Vasco Pestrela é o dono da MOP, publicidade exterior não há como ele, Rui Gomes da Silva tem uma visão para o país e talvez ir um dia, se eu quiser cá, mete-me uma cunha, vem cá. Estiquei-me, jantar um restaurante notável aqui no Porto, não lembro o nome, mas estiquei-me. O que é que eu fiz? Hoje, a sua equipe bem tentou que eu comesse ali as coisas que puseram à frente, fiquei a deitar água pela boca, mas fiquei quietinho. Eu faço jejum no dia seguinte, olha, como menos no dia seguinte. Pago as favas no dia seguinte. Acho que para manter a nossa saúde mental, para manter o nosso equilíbrio emocional, temos que sair fora da caixa, temos que fazer as asneiras de vez em quando. Isso. Mesmo os santos estão conhecidos que fazem asneiras. Agora, a gente tem que no dia seguinte entrar logo no sistema. Com certeza. É fazer como fazia o rapaziada paleolítico, passava um dia inteiro sem comer. Ou melhor, aquele livro que eu escrevi, O Chegar Novo a Velho, em novembro de 2015, eu pela primeira vez, tenho esse prazer de dizer isto, falei do jejum intermitente, as 4 formas de fazer jejum. 24 horas, 16-8, 12-12, 5-2. 5 dias a 500 calorias e 2 dias a não comer. Não faz ideia o sarilho que foi. Mas como é que é possível querer que a pessoa não coma? Porque de facto o que é. Mas por exemplo, a minha vida normal é 16 horas de jejum. Fantástico. Mas é o meu dia-a-dia. Mas há, por isso é que está em forma, por isso é que não tem barriga. Sim, mas a questão é, e não acho que seja preciso fazer nenhum esforço para não comer durante... Vida, nós somos animais de hábitos. Eu utilizo sempre esta figura de estilo. Se a pessoa gosta muito de pôr açúcar no café, está há 3 semanas a beber o café sem açúcar, à 4ª semana já não quer pôr açúcar no café, porque os papilos gustativos já se adaptaram. Se habituar, não é? Nós somos animais de hábitos. Eu tive uma pessoa, Record, até vou dizer o nome, se ela tiver a ouvir vai gostar de saber, Miriam Pessoa, 15 dias sem comer nada, perdeu 52 quilos. É outra pessoa, eu levei-a a um programa de televisão, tem problema nenhum em dizer CMTV, levei-a lá, 52 quilos, mostrou antes e depois 52 quilos. Porquê? Porque vamos lá ver, quando perguntam qual é que é o alimento melhor, qual é o melhor alimento que é, eu digo sempre, para meter com a pessoa, o que fica no prato. A pessoa não tem necessidade. Mas é bom, porque nós morremos porque comemos, não é? Demais. Overeating, nós comemos demais. Os nossos genes estão desenhados para comer, não é? Eles querem comer porque eles querem... 1% de diferença dos genes. Eu não estou a falar dos genes das bactérias que temos dentro do nosso intestino, chamada microbiota. 99% dos nossos genes estão lá, 90% do nosso genoma está lá também. Mas os genes que recebemos dos nossos antepassados só modificaram 1%. Portanto, os nossos genes são iguais à rapaziada. Estão adaptados àquele sistema. E naquele tempo, já ninguém fazia a vida sedentária que nós hoje fazemos, andamos de rabo tremido por tudo quando é lá. Naquela altura, a roda não tinha sido inventada, as pessoas tinham que andar a pé. E depois não comiam, porque não havia nada para comer. Fala-se caçador-recoletor, tinham de estar a cavar o chão para tirar o que lá havia. Isto de hoje, 5 refeições por dia, pequeno almoço, almoço a jantar, um soneca à meia da manhã e um soneca à meia da tarde. É inacreditável, mais ainda para o diabético. Exato, eu que também de facto, acho. Mas é uma coisa inacreditável. Mas há pessoas que emagrecem a comer assim. Também, é engraçado. Depende daquilo que come, né? Se a pessoa só comer brócolis e couve, exato, cenoura, como é que faz, o que tipo de dieta que faz. Interessa realmente o aporte calórico que tem que as coisas têm. Eu por acaso, eu acho que até está a comer sempre, parece que o sistema digestivo está cansado. Miguel, deixa-me dizer isto. Há pessoas com certeza que falam melhor da situação que eu. Eu sou médico, como tal não percebo nada de nutrição, porque não fui ensinado. Os nutricionistas, é a vida deles, não fazem outra coisa, portanto dão-me 10-0 a mim a falar de nutrição, e como tal falam de certeza melhor do que eu. Aquilo que eu posso dizer é chamar a atenção para determinadas irregularidades / anormalidades que se passam no nosso dia-a-dia. E eu entendo, disse ainda há pouco, que não é nos centros de saúde que se corrigem os problemas da saúde dos nossos portugueses. O Sistema Nacional de Saúde
Se o Serviço Nacional de Saúde se quer prestar melhor serviço aos portugueses, claro que tem que pensar em aumentar o ordenado dos médicos que lá trabalham, e se forem o maior número possível, fantástico ainda. Mas não é jusante, é montante, é convencer de uma forma correta, uma aculturação feita com cabeça, tronco e membros, um programa correto, desenhado, para que as pessoas não passem a vida a comer que nem alarves, que é o que acontece com os miúdos, corrigir hábitos alimentares viciosos logo desde a nascença e dizer às pessoas que, de facto, que o alimento, como dizia o Hipócrates, é o nosso principal remédio. Se nós se formos educados como deve ser, se fizermos a montante o trabalho, muitos, enfim, que neste momento ainda se consegue fazer usando, é realmente importante. Para quê? É aquilo que eu queria chegar. Para fortalecer o sistema imunitário. Nós temos que ter ideia, logo desde cedo, que o terreno importa mais que a semente que lá cai, como disse ainda há pouco. O que é o terreno? Estou a falar do sistema imunitário. Como é que se prepara, de facto, o sistema imunitário? É evitando, como ele está a 70%, 80% no intestino, o Miguel sabe, 70%, 80% do sistema imunitário está no intestino, 10% no pulmão, 5% na pele. Mas como essencialmente o sistema imunitário está na parede do intestino, então vamos tratar bem a parede do intestino. Vamos afastar, de facto, a infecção dos alimentos inflamatórios, glúten, caseína e açúcar, vamos meter lá dentro as boas bactérias, a chamada microbiota, que o Miguel falou ainda há pouco, os 100 trilhões de bactérias que nos pesam 2 quilos, 2 quilos do nosso peso. Os antibióticos, quando tomamos antibióticos, eles destroem esses... Destroem o mau e destroem também o bom. Mas eles destroem essas bactérias todas? Destroem. Todas? Todas não digo, mas grande parte delas. Por isso é que o probiótico é aquilo que a gente faz, aquelas bactérias que nós temos pela boca abaixo, para que tenhamos na realidade aqueles 100 trilhões de bactérias, de micro-organismos, não é só bactérias, protozoários, vírus e fungos, mas essencialmente bactérias, a melhor proporção possível. Esses probióticos são de facto fundamentais porque faz parte do nosso sistema imunitário. Nós no intestino temos uma coisa chamada GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, células dendríticas, macrófagos, linfócitos T e B, que têm a ver essencialmente com a nossa imunidade. Portanto, uma pessoa que quer ter um sistema imunitário forte, desde cedo, há que fazer uma culturação das crianças de idade escolar para pôr de lado os alimentos inflamatórios que estão a dar cabo realmente, estão a aumentar a permeabilidade intestinal, estão a provocar o intestino poroso, o chamado leaky gut, estão a dizimar a sua imunidade e estão realmente por detrás depois de doenças que possam aparecer mais tarde. O cancro também pode ser uma doença por causa do sistema imunitário, exatamente, não é? Caramba. E aí há muita coisa que se pode fazer ainda, Miguel. As alterações genéticas encontradas no núcleo da célula são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria. Com mitocôndrias estudadas e funcionais não há cancro. Vamos lá ver, a teoria metabólica do cancro não está suficientemente estudada e devia, eu não canso de dizer isso. O senhor Thomas Seyfried fala bem disso. A teoria metabólica do cancro, ou seja, tratar as mitocôndrias, tirar, por exemplo, da pessoa como prevenção do cancro, já que falou nele, e tratar a pessoa que tem cancro, tratar o açúcar. A célula neoplásica vai lá para um processo de fermentação, cresce para um processo de fermentação, consumo de açúcar. A célula normal quer é o oxigênio, fosforilação oxidativa, quer é o oxigênio. A célula neoplásica quer é açúcar. O que é que nós temos que fazer? É tirar-lhes logo o açúcar. Aquele exame que se faz do PET, para saber se o cancro que a pessoa tem se está espalhado ou não, é ver onde é que o açúcar se fixa. Portanto, é evidente que o açúcar não interessa à pessoa que tem cancro, Miguel. O cancro é anabólico. Anabólico neste caso, não anabólica não, como é que se diz? Ele não gosta de oxigênio, mas gosta de açúcar. O cancro engraçadinho, sacana. Posso ser sacana? Pode. Não quer oxigênio e quer acidez. Testa alcalinidade. Acidez conquista com o açúcar. Testa alcalinidade. E agora vou buscando. Um bocado falou de água, eu disse que ia lá e já me estava a esquecer e agora lembrei-me. Okay. A célula cancerosa neoplásica quer acidez, não quer oxigênio e quer açúcar. O que é que nós temos que fazer? Cuidar da água, quando o Miguel falou em água. Nós somos 70% de água. O bebê, quando nasce alcalino. Ninguém se esquece do cheirinho que qualquer bebê tem quando nasce, porque é 100% de alcalino. Nem gosta de cheirar um velho de 75 anos, que o cheiro já não é propriamente a mesma coisa. Porquê? Porque o processo de crescimento é um processo de acidificação. O cancro acontece em ambientes ácidos. A primeira coisa a fazer é tentar alcalinizar, além de retirar o açúcar, alcalinizar, para fazer com que, na realidade, a célula neoplásica tenha mais dificuldade em se multiplicar. Como é que se alcaliniza? Olha, começando por beber água alcalina. O bebê.
em qualquer sítio em que nós estejamos, olhamos para uma garrafa de água, aquela 5.7, são águas ácidas. Mas também são ácidas, mas também, por exemplo, quando olhamos, por exemplo, para aquela água do Fastio, Luso, a quantidade de íons e cations que tem é tão baixa porque é quase inerte, não acha? Eu faço um desafio, em direto ao vivo e a cores. Se calhar depois vai tratar esta entrevista e corta-me isto, não sei se corta ou não. Bem. Eu reparei que não tem nenhuma água cá. Água isotónica. A água não é bom para... Água isotónica. para transportar. Pronto, e teria que ser em garrafas de vidro, não precisa ser em garrafas de plástico. Eu e o Miguel é que percebe disso, é que o Miguel tem dinheiro, eu não tenho. Mas água isotónica, o que quer dizer água isotónica? Água igual à água que nós temos dentro de nós. Os espanhóis já vendem essa água. A água que temos dentro de nós tem características próprias. As lágrimas são salgadas, o suor é salgado. Temos 9,5 gramas por litro de sal. Então porquê é que a água que nós bebemos não tem sal nenhum? É mais os problemas que nós temos de saúde por falta de sal que os problemas que temos por excesso de sal. O sal que está demonizado e muito bem é o cloreto de sódio, é o sal de mesa, o sal refinado. O sal integral, que além do cloro e do sódio tem potássio, magnésio, selênio, zinco, molibdênio, cobre, todos esses íons e minerais que nos são fundamentais para as nossas trocas metabólicas. Bem, a água do mar então, que eu sou um pouco... não perco uma oportunidade de falar nela, livro que escrevo, falo sempre da água do mar, além de ser alcalina, tem o pH entre 8,1 e 8,4, tem os minerais e oligoelementos todos em quantidades muito superiores à da água mineral. Não podemos beber água do mar. Podemos, se for diluída. Um terço da água do mar, quando este terço da outra, 250 centímetros cúbicos de água do mar para 750 centímetros cúbicos de água mineral, vamos buscar... É uma novidade para mim. Não leu nenhum livro meu. Não. É verdade. Como 2 e 2 serem 4. Porque não há livro nenhum que eu escreva que não fala nisso. Vamos buscar... Mas, por exemplo, a água das pedras é bom ou não? Pronto, eu não quero meter nisso. Eu quero é que a água seja alcalina e que tenha o máximo de minerais importantes. A água de mar é notável porquê? Porque é que os tenistas, principalmente os espanhóis, vão para Miami jogar ténis, principalmente aqueles já mais entrados, Nadal e companhia, tudo a beber a água de mar dos espanhóis, chama-se Quinton. O Ministério da Saúde e da Seguridade Alimentar de Espanha advoga a utilização da água do mar. Porquê é que estão a beber sempre a água do mar no intervalo dos setes? Porque a água do mar tem entre 600 a 800 vezes mais magnésio que a água corrente. Sério? Tem 1100 e talvez mais potássio. É difícil encontrar magnésio nas águas de minerais. Não é fácil. Quando o terreno não é vulcânico, como o Brasil, por exemplo, uma carência de magnésio tremenda, porque o terreno de facto não é vulcânico no Brasil, a água tem um teor baixo de magnésio. O magnésio é um mineral milagroso, não há livro que escreva que eu não diga isso. Por acaso, eu sempre também, foi uma coisa que eu, quando era pequeno, tinha... Câimaras. E desde que comecei a tomar, eu tomava sempre a magnésio com formas MA, zinco, magnésio e vitamina B6. Acho que ajuda na absorção, parece. Pois aí o problema é que não tem os 50 mg de zinco que devia ter, não tem os 100 mg de vitamina B6 que devia ter. Quando é assim, tudo ao molho e fé em Deus, não está lá a quantidade certa. Então, os MA é que é a fórmula que até foi estudada, acho que tem. Mas deixa-me lá então eu fazer o desafio que eu ia fazer. Mas se não faz. Na Prozis faz isso. Sou um inventor nato como você. Pá, não é inventor, a equipa criou a casa que tem. Criou a casa fantástica que tem. Uma coisa que poderia ser constituído desafio para si é ter, de forma, mais uma vez, o Miguel ia dizer original, e criava uma água isotónica. Ou seja, o que é dizer isotónica? Que é água igual à água que temos dentro do nosso corpo. Nós estamos agora a fazer uma fábrica de bebidas. Epá, então, pense nisto, ponha a sua equipa a investigar isto. Água que seja uma água igual à água que temos dentro do nosso corpo, que tenha o tal 9,5 gramas por litro de sal, mas depois já agora que tenha o magnésio e o potássio, que são íons fundamentais para as trocas metabólicas, o magnésio e o potássio eminentemente intracelulares. Eu estava a dizer dos tenistas que vão jogar para Miami. Não têm câimaras. Eu estou sempre a beber água lá, é o Salud Quinton. Estão sempre a beber água de mar, porquê? Porque a água de mar tem entre 600 a 800 vezes mais magnésio que a água corrente. Diluída, não é? Sim, o Quinton é água de mar diluída e tratada lá as porcarias todas que lá vêm do mar, isso tudo é água tratada. Água tratada. Só para as pessoas não pegarem na água do mar e começarem a misturar com... É aquilo no plano do simbólico, perceber, por exemplo, olha, um surfista não pode ter obstipação, não pode ser preso os intestinos, ou só pode se for inculto, porque a água do mar, o magnésio é laxante à séria. O magnésio tem essa característica, principalmente o óxido de magnésio. Principalmente o óxido de magnésio, o citrato de magnésio também. Também faz citrato. É melhor que o citrato que o óxido. Mas, sim, é mais fácil para absorver se for um citrato, não é? Sim, é mais parece biodisponível. Mas o magnésio, seja de himalato, seja citrato, seja de glicinato, seja o que for, o magnésio é um mineral milagroso. Porquê?
relaxante muscular, laxante, antiarrítmico, é o antiarrítmico natural, o melhor que nós temos é o magnésio. Tanta gente que anda a tomar propanolol e outros antiarrítmicos, não percebendo que o magnésio natural poderia tomar conta do assunto. Quem me ouve e que tem decisão dessas, não faça nada sem ouvir o seu médico assistente, volta a dizê-lo para não me arranjarem chatices, mas perceber que a natureza na realidade tem coisas extraordinárias. O que é que os médicos dizem do doutor? O que é que dizem os médicos, vamos chamar os médicos mainstream? Porque o doutor não é definitivamente um médico mainstream. Porque hoje, se calhar, já se começa a ver... Eu tive lutas e eu hoje, deixa-me lá dizer assim, com 75 anos, com 6 filhos, 5 cá em baixo ou lá em cima, com 7 netos, com 50 e tal anos de prática clínica, com vida perfeitamente estabilizada, eu lembro sempre um ditado hindu que diz assim: um coração em paz vê uma festa em todas as aldeias. Eu estou um bocadinho nesse registro. Eu já vejo uma festa em todas as aldeias. Se fosse mais novo, dizia: ei, para caramba, o que me fizeram. Eu hoje estou diferente, porque a condição humana é um pouco assim. Tudo que é novidade mexe com as pessoas. Eu hoje tenho essa perfeita ideia. E então, o Einstein dizia também assim, que o empenho pelos... Enfim, não quero entrar nisso, depois podem pensar que me estou a pôr em picos de pés, mas não. Mas, portanto, a ideia é essa. Tive, na realidade, houve alturas da minha vida que não foram fáceis. Tenho um grande advogado, uma grande equipe de advogados que me safou de alguns problemas. Hoje tenho a minha folha limpinha, nem uma repreensãozinha eu tenho lá, não tenho nada pendente, tudo tratadinho, os problemas mais chatos, tudo arquivado. De facto, tenho essa sorte, essa bênção de ter realmente advogados que me estavam a trabalhar comigo, e hoje já tenho esta história de pensar que esta noção de que tudo quanto é novo, tudo quanto aparece que constitui novidade, inquieta sempre um bocadinho as pessoas. O ser criativo, António Lobanto dizia, o ser criativo é um problema dos demónios. E, na realidade, eu não fui criativo, eu fui buscar coisas que eram do conhecimento, não tantas pessoas quanto eu gostaria que fossem, e pus o dedo na ferida e falei nelas e publiquei e editei. Sei que as pessoas que podiam criticar, e que houve muitas que criticaram, eu tive uma das pessoas que me apresentou um livro, é um grande amigo meu, chamado Pedro Santana Lopes, que me apresentou um livro no Café Joia, o Ser Herói para a Heroína. Ele disse assim: critique-se Manuel Pinho Coelho. Não, o que é facto é que ele escreve as coisas que diz e põe-as a sufrágio, põe-as a escrutínio. E na realidade as pessoas perceberam que é de facto assim. Eu acho que tenho coisas para dizer, disse. Pessoas que me criticaram, houve várias, não sei o que é que elas pensam hoje, mas, Miguel, nem estou minimamente interessado. Enquanto eu sentir que posso continuar a ajudar as pessoas, as pessoas me continuam a procurar a mim e à equipe, hoje ninguém faz nada sozinho, Miguel, sem a equipa notável que tem, o casarão que tem aqui, portanto, se os resultados continuarem a ser os que são, se as coisas aparecerem cada vez em maior número, se aparecer cada vez mais colegas a quererem... E aparecem mais colegas? Cada vez, a equipa já é enorme. O que seria... Já lá vai o tempo em que era eu sozinho, com uma minha sobrinha a atender o telefone, e quando entrava alguém esperava na sala de espera. Mas, por exemplo, nesta área também começa a desenvolver mais profissionais, começam... Porque esta medicina que se faz, que é uma medicina mais virada para a causa, chamada medicina funcional. Isso. Fico doente quando se chama alternativa, porque a alternativa não é coisa nenhuma, a alternativa é isto, não é aquilo, isto é isto além daquilo, portanto quando muito é complementar, portanto é funcional, é integrada, porque é holística, não é? Ou seja, olhar para as pessoas como um ser completo, não é? Com certeza que as pessoas são todas completamente diferentes umas das outras, tentar perceber a pessoa, perceber sempre que a clínica é sempre soberana, que não é o elemento, o exame complementar diagnóstico que nos vai orientando o que é que seja, é uma ajuda importante que nós temos, mas tem que ser a pessoa. Portanto, uma clínica, uma forma de ver a pessoa de forma personalizada, uma forma orientada para a pessoa, dando o colo que a pessoa precisa e tentando fazer a prevenção da doença, não tanto à espera que a pessoa fique doente para meter o comprimido pela boca abaixo para a tratar. Logicamente que é uma medicina, por muito sozinho que se esteja, temos uma grande companhia, que é a companhia da razão. É verdade que isto é assim, que põe em causa que é sempre prevenir do que remediar, e como tal. A medicina, os cursos académicos poderiam fazer muito mais do que têm feito em ordem a ajudar os estudantes de medicina, os futuros médicos,
a dar-lhes ferramentas para melhor prevenirem as doenças, para não considerarem uma inevitabilidade a pessoa ficar doente. Quantas pessoas é que o Miguel ouviu dizer que são ex-diabéticas? Quantas pessoas é que conhece com este discurso? Olha, eu sou um ex-diabético. Não vê ninguém. Porque penso que o diabetes é uma doença para a vida. Não é? Eu não conheço ninguém diabético. Assim, ao meu redor, não conheço ninguém. Mas há situações diferentes. Podemos falar de diabetes tipo 1, uma criança que nasce. Isso é uma coisa diferente. O pâncreas não sabe segregar insulina, tem que estar insulina. Estamos a falar de diabetes tipo 2. Mais de 90% dos diabetes são diabetes tipo 2. Isso. Não houve, estou convencido, arrisco-me a dizer que Miguel e sua família não terá ouvido ninguém dizer: olha, eu sou ex-diabético. Ou não sei quantos já não têm diabetes. Não houve isto. Não parece uma coisa comum, não? Porque não é dada esta orientação. Está tudo centrado no modelo, uma maleta, um comprimido. Está tudo à espera que o açúcar bata na porta da célula, volte para trás para se acumular no sangue, para lhe dar um antidiabético oral para desaparecer o açúcar. Tudo preparado para meter o açúcar debaixo do tapete. Ninguém se percebe. Mas tem que comer 2 pãezinhos de manhã. Que é depois a receita médica que diz. Mas eu não percebo. Como é que é sem glúten, Miguel. Não, eu não como nada. Eu não consigo comer pão. Eu estou a dizer é que eu conheço pessoas pré-diabéticas, não diabéticas, mas pré-diabéticas, onde a recomendação do médico é umas bolachinhas, da nutricionista. Eu digo, bom, mas é assim, o que faz sentido para mim, e olhando também para pessoas como o doutor, o que se diz, mas mesmo a questão metabólica é, vamos reduzir a quantidade de hidratos de carbono de forma a melhorar a resistência à insulina, de forma a não ser preciso tanto insulina para controlar o açúcar, não é? Disse isso em 2 palavras, é melhor que estou aqui há 10 minutos a dizer isso, mas ele não pode. Existe também o Dr. Mike Pillen. Você é um comunicador, o Mike Pillen, o melhor comunicador da Bela. Mas está a ver, em 2 penadas disso que é exatamente isso. E as pessoas não sabem a tal história do mas as pessoas também querem. As pessoas querem um medicamento também. As pessoas, como dizia lá o outro, 90% das pessoas querem que lhes diga o que é que devem fazer. Não querem pensar. Mais um bocadinho. Não querem pensar. A maioria das pessoas não querem pensar, preferem esticar-se à mesa e depois tomarem o comprimido e acabou. Nem querem pensar que podem deixar de fazer. É um bocado o que eu sinto das pessoas. Estão aditas à sua patologia. Nem querem pensar em sair dela. Mas depois porque também ninguém está a pôr o problema, ninguém está a dizer, calma aí, isto ainda vai ficar pior. Tu podes tratar, olha, calma aí, tu podes deixar de tomar esse comprimidinho, podes deixar de gastar dinheiro nessa história. Mas não acha que a doença é tipo um desequilíbrio do corpo e quando começa a ter a primeira vai começar a desequilibrar cada vez mais? Totalmente. Nós vivemos, ainda há bocado eu falei dos 100 trilhões de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, nós vivemos em paz com essa bicharada que temos dentro de nós. O nosso genoma, nós temos, na bocada falei das nossas mitocôndrias, 100 trilhões de células, mas temos 100 quatrilhões de mitocôndrias. Ou seja, nós vivemos adaptados aos micróbios que temos connosco, que vivem connosco em paz. Sim. Em paz. A doença, o que é a doença? É quando nós modificamos algo que esses micróbios que têm vivido até essa altura em paz connosco se viram contra nós e provocam doença. A doença é os micróbios que são saprófitas, portanto que estão habituados a viver em paz connosco, deixam de viver em paz connosco. Porquê? Porque os estimulam. E isso é que eu digo. Não há, o Miguel não conhece, de certeza, nenhum simpósio internacional sobre estilos de vida. Miguel, o que a indústria farmacêutica quer é investigar a droga, o remédio. Sim, é o que dá dinheiro, não é? O que dá dinheiro. Nunca vi. Mas também é assim, o trabalho deles, não é? Ou seja, o pessoal tem que arranjar outras formas Miguel, não é? Um laboratório farmacêutico pôr-se a fazer um colóquio sobre estilos de vida está a dar um tiro no pé. Claro, não tem lógica nenhuma. Um tiro no pé faz com que as pessoas já não vão comprar o dinheirinho, o remédiozinho que a pessoa pode pôr cá fora. Isto é que é fundamental em relação à pergunta. Os micróbios que temos connosco, os micro-organismos, chamada microbiota, vivem em paz connosco. Aquilo que provoca a doença é algo do nosso estilo de vida que faz com que eles se virem contra nós. Portanto, isso é uma cultura que tem que ser dada. Perguntará, até estou sozinho, as pessoas pensam como eu, já há milhares de pessoas, não só em Portugal, mais fora que em Portugal. Mas a gente pode estar muito sozinhos. Agora, a razão e a verdade são companhias fantásticas. Isto de facto é assim, não é nenhuma invenção, nem eu vinha para aqui inventar. E uma coisa, na sua experiência de vida, quanto é que acha que é... Vamos fazer assim uma coisa um bocado, pronto, não tem muita lógica, mas só curiosidade. Experiência como 50 anos de profissional, qual é que acha que é a percentagem que a genética tem de impacto na nossa, digamos, longevidade e na nossa saúde em comparação com o estilo de vida
O que a literatura aponta é para 10 a 25%. 10 a 25%. É o que a literatura aponta. Que vai calcular, e eu, para ter uma resposta concreta, teria que fazer um estudo, com uma amostra das pessoas que eu vejo, não tive tempo de fazer, mas o que a literatura aponta é 10 a 25%. A epigenética, aquilo que as alterações ao nosso estilo de vida podem fazer em ordem a modificar a expressão dos genes com que nascemos, tem uma força, uma expressão muito superior à expressão do nosso gene, o que dá esperança às pessoas com doenças e não só autoimunes. Olha, o cancro, a teoria do cancro, exatamente é essa, é que a investigação toda que se faz, as drogas todas que se inventam, é para ir para o núcleo da célula, para modificar de facto o núcleo da célula. Só, como eu disse ainda há pouco e repito, as alterações verificadas no núcleo da célula são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria. A mitocôndria é a casa das máquinas das células, a central elétrica das células. Se nós virarmos para a teoria metabólica e se percebermos que de facto nós poderemos modificar o curso de todas estas situações, por mais graves que sejam, pela alteração do estilo de vida e por termos mitocôndrias mais saudáveis, coisas inacreditáveis podem acontecer em relação então ao cancro. Caramba, não quer oxigênio, toma lá o oxigênio em dobro. Se lhe der ozono, então são 3 átomos em vez de 2. Quer acidez, o Otto Warburg, o Prémio Nobel da Medicina em 1931, no disease including cancer can exist in alkaline environment. Ninguém lhe ligou nenhum homem, sabe porquê? O homem era médico do Hitler e portanto, toda danada com o homem. Por ser médico do Hitler, não lhe deram o verde que tinham que dar, mas dou eu e outras pessoas devem dar. Doenças várias como o cancro só acontecem em ambientes alcalinos, ou seja, se a pessoa se souber, a tal história de Edgar Morin, o mundo está como está, por ausência de conhecimento, não é por razões de ordem cultural, social, económica, financeira, de quase. Se a pessoa se estudar, se investigar e se puser em causa situações que muitas vezes ela pensa que são intocáveis, pode aparecer coisas muito engraçadas e a pessoa pode perceber as maravilhas que a alteração do estilo de vida pode fazer, mas tem que ser assim, podcast de Miguel Milhão ou outro que vai dizer, porque isto não aparece em lado nenhum. Porquê que não aparece em lado nenhum? Por isso é que eu fiquei, então porque se calhar não tem os favores da Big Pharma. Não são incanceláveis. Ainda há bocado falou o Miguel quer acreditar. Eu não perdoaria a mim próprio se não dissesse isso. Não vem assim muito a propósito, dissesse assim, posto assim um bocadinho fora da corrente, mas tenho que dizer. Quero acreditar que em outubro de 2020, 15 de outubro de 2020, a Organização Mundial de Saúde mudou a definição de imunidade. A definição de imunidade, como vinha sendo aceita até aí, e aceita para a própria Organização Mundial de Saúde, escritos vários, era imunidade celular, das mucosas, a coletiva, a inata, mais aquela que a pessoa adquire com o contacto com as pessoas, mais produzida pelas vacinas, não é? As duas imunidades. Isso. A partir de 15 de outubro de 2020, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar a imunidade só a vacinal. Nós não temos outra imunidade. Então eu não tenho zero imunidade. No entender da Organização Mundial de Saúde, tenho zero imunidade. Se não foi vacinado, tenho zero de imunidade. Por decreto, faz uma coisa destas. O doutor foi vacinado? Nunca. Não foi? Fui vacinado, para ver. Sim, então fui vacinadíssimo. Eu estou a falar de vacinas. Miguel está a falar de vacinas. Vacinas? Estou a falar de vacina. Vacina é tudo quanto antigênio que entra para provocar a resposta de anticorpo. Isso é que é vacina. As vacinas clássicas, as vacinas que tiveram 5 ou 6 anos a ser preparadas, ou 10 anos, varíola, difteria por aí fora, 10 anos. inativadas, atenuadas, subunidade viral, essas vacinas estudadas, testadas, incubadas e não só, essas vacinas eram vacinas e protegiam-nos das doenças. Isso. Aquilo que eu disse num escrito que escrevi agora tenho uma coluna na Saba, e os 2 últimos sábados escrevi Ciência e Poder 1, Ciência e Poder 2. Aquilo que eu digo é que esta dita vacina Covid-19 não é vacina. Porque não tem antigênio. É um ácido nucleico. É uma tecnologia diferente. Não é antigênio. Vacina é um antigênio que entra, que faz com que o corpo produza anticorpo, para a próxima vez que o micro-organismo vier, levar na cabeça e não importunar, não causar doença. Isso é que é vacina. Essas vacinas já têm praticamente todas. Sim, eu também. Temos todas. Agora, isto não é vacina. Isto, alguém mais brilhante que eu, tipo Miguel Milhão, há de arranjar um nome, eu ainda não descobri um nome, mas não é vacina. É ácido nucleico que não provoca da parte do corpo resposta à compressão de anticorpos. Portanto, não é vacina. Miguel pergunta se eu fui vacinado, eu, claro que fui. Médico, dizer que as vacinas que não prestam só tivessem endoidecido. Claro que as vacinas é de melhor que das melhores invenções da natureza é de facto a vacina. Da natureza, do homem, neste caso. Do homem, neste caso, peço imensa desculpa. Pois da natureza é que não tem nada.
peço desculpa, já estou cansado. Mas não há mal. Não, eu tenho que pedir desculpa, que estamos aqui a falar na hora da sesta e eu às 2h30 durmo sempre a sesta. Portanto, desculpem lá alguma por acaso não consigo ter sesta. Uma questão de hábito, pá, Miguel. Também é de hábito. Miguel, uma pessoa fazer um dia inteiro non-stop, das 8 da manhã às 8 da noite, é uma violência. Ninguém chega novo a velho assim. Essa está boa. É uma violência. Não, eu tenho que mudar, mas eu sou super ativo. Assim, eu acordo, é assim, pá, e faço tudo até ao fim do dia. Chego ao fim do dia cansado e depois chego lá e durmo. Mas tipo, eu percebo o valor de uma sesta, mas parece que eu ponho-me assim e não acontece nada. Não consigo adormecer. É rapaz novo, tem menos de 35 anos que eu. Quando chegar à minha idade... Já consegue? Acho que vai ser mais fácil quando chegar a... Não, chegar à minha idade para tentar mas, disfarçar a carroceria e para continuar a sentir-se com genica e com coisas para dizer às pessoas para as poder ajudar, tem que otimizar os valores que estão deficitários, principalmente as suas hormonas. O que é que acha de manipulação hormonal? Artificial. Sintéticas nunca. Dar não? Algo que não conhece os seus receptores de lado nenhum pode arranjar problemas. Aliás, mas não é que fazem as mulheres que entram na pausa? Voilà, exatamente. É essas hormonas à venda. Uma delas é até tem para mim e vou dizer que ao meu querido advogado, tinha paciência, mas eu tenho que dizer. Premarin. Então onde é que vem a Premarin? Põe-se égua, dá-se um diurético à égua, põe-se a égua a urinar, vai-se a urina da égua e sai o Premarin cheio de progesterona, que lá dá-se às senhoras nos afrontamentos, na altura da menopausa. O nome está errado, menopausa é só um dia, é o último dia da menstruação. As pessoas querem falar de climatério, mas falam mal e falam em menopausa. Não há toa na menopausa, menopausa é só o último dia da menstruação. Mas pronto, as pessoas estão no climatério, na menopausa, e logicamente a pessoa deixa de ter calor, só que depois pode aparecer um cancrezinho no útero, um cancrezinho na mama, hormonas sintéticas. Neste caso, para mim, da égua. Depois há outras que não é da égua, não vou dizer o nome, não quero arranjar mais chatices. As hormonas bioidênticas, que têm uma estrutura molecular igual à nossa, Miguel, eu estou convencido que eu não estava, passa a expressão, com esta palheta toda com que eu estou, com 75 anos, se eu não tivesse 6 hormonas. Eu tento otimizar os valores hormonais que vão abaixo a partir dos 25. Você tenta melhorar de forma natural. Hormonas bioidênticas, iguaizinhas, com uma estrutura isomolecular igual às hormonas que o meu corpo está habituado a produzir. Mas só para perceber, é tipo um suplemento farmácia de manipulados, farmácia de manipulados, laboratório de manipulados ou farmácia de manipulados, que há várias, que faz um perfil hormonal, tira sangue, vê como é que está a testosterona, a progesterona, o estradiol, a hormona de crescimento, tudo isso que está com certeza em baixo, porque a partir dos 20, 25 anos vai abaixo 1 a 2% ao ano, aos 50 metade que tínhamos aos 25, aos 75 então a cena de miséria total, como há de imaginar. Portanto, se eu não otimizar os valores que vão ficando com a idade deficitários, não tinha a alegria de viver que tenho hoje. Eu não vou dizer que não tinha um filho com 5 e 7 anos, que eu tenho 75 anos, não são meus netos, são meus filhos com 5 e 7 anos. Estou casado com uma mulher mais nova, claro. Homem velho, mulher nova, fica-se até à cova, não é? Essa tá mas não tinha... A sua mulher tem que idade? 42. Trata-se bem, doutor, trata-se bem. Mas portanto não tinha a alegria de viver que tenho, Miguel, que é aquilo que interessa. Pá. Mas a partir de que idade acha que se deve fazer essa... A partir dos 25, 30, a partir dos 25 é muito cedo. A pessoa faz a análise e depois vê o que está em baixo, corrige, otimiza. Eu ainda não tenho problemas desse tipo. Difícil, tem 40 anos, tem que pensar em fazer prosperar mais a sua empresa e fazer feliz a sua mulher para deixar lá estar as hormonas em paz. Caramba. A partir de agora se calhar vai começar, não é? É que a pessoa é um trabalho interessantíssimo, porque dar as hormonas que estão a ir abaixo, otimizar os seus valores, tentar dar até atingir os valores de referência. Os valores não queria desequilíbrios, não sou experiência, não queria desequilíbrio. Pode criar desequilíbrio no bolso, que elas são um bocadinho, alguma delas são caras para a hormona de crescimento. Que isso é o que os ricos fazem, basicamente o pessoal que nós vemos lá no Hollywood e o caraças, não é? É o que eles fazem, não é? Deve-lhes apalpar o bolso de uma maneira, eu faço uma ideia. Se calhar pedem 20 vezes mais aquilo que poderiam pedir, que as hormonas, se manipuladas, são baratas. Então, para as senhoras em creme, que é realmente para dizer, a única hormona que é um bocado cara, eu a essas pessoas tenho que dizer, se quiserem fazer, já vou dizer qual é que é a hormona, se quiserem fazer a hormona, que pensem um bocadinho na linguagem dos bancos, são empréstimos de dinheiro a quem já o tem.
Portanto, para a pessoa ter essa hormona, já que tem que ter alguma saúde, porque senão não come para pedra. Mas que é uma hormona brutal, que é a hormona de crescimento. Exato. Que é uma hormona fantástica, que a pessoa gasta para aí 150 euros de 15 em 15 dias. Mas também é anabólica, não é? Pode produzir cancro, não pode produzir cancro. Ajudar, não é? É contraindicada, as pessoas têm história pessoal de cancro. Diabetes tipo 2, contraindicação relativa, história pessoal de cancro. Mas tem que ser receitada por um médico, correto? Totalmente. Porque isso é ilegal, não se pode. Totalmente receitado por médico, 2 vezes por ano, a sociedade que eu pertenço. Eu quando começar a faltar-me hormonas, doutor, estou lá. É pá, que gosto que eu tinha. Por aqui que um gosto Mike que eu tinha. Billions. Você fica Mike Trillions. Mike Trillions, até lá do lado. Esqueça o Mike Billions, pá. Aí é o Mike Trillions. Porque de facto fica. Olha, ansiedade se tiver, vai ver a volta que ela te leva. Depressão se tiver, vai ver a volta que ela leva. O que é que ele faz? Ajuda a ver a vida com mais claridade. Estou a falar da hormona de crescimento. Ajuda a ver a vida com mais claridade. Fortemente antidepressiva, fortemente ansiolítica. Melhora a massa muscular, a massa gorda. Melhora a osteogênese, melhora a capacidade aeróbica. Estimula as funções imunitárias. Melhora a qualidade do sono. Melhora a libido. Inverte o investimento, tira as rugas ao Miguel. É uma hormona. Eu gosto de dizer, quem faz a hormona de crescimento e testosterona na quantidade certa, está one step forward. Sim, isso eu vejo, por exemplo, nos atletas e tudo, eles fazem uma diferença absolutamente gigante. Assim, nem dá para competir com uma pessoa normal, não é? Mas está a falar da performance física. Estou a falar da performance... Eles usam para a performance física. No seu caso, você quer utilizar para... mental. E também para suplementar a perda e não maximizar a quantidade que tem já natural, não é? Miguel vive uns anos mas eu ainda não sei, eu ainda tenho dúvidas, porque assim, eu sou muito pouco intervencionista. Sim, muito pouco intervencionista. Mas isto é intervir com coisas que o Miguel tem que estão a ir abaixo. Hormonas bioidênticas, é a diferença das coisas sintéticas que não conhecem os receptores de lado nenhum e podem fazer mal. Mas esse processo de ir abaixo não é normal, não é natural? Com a idade é inevitável, mas se a pessoa se não tiver o conhecimento... Quer-se deixar ir abaixo, com certeza. Pessoas com a minha idade completamente caquéticos, sem speed nenhum, porque não repõem aquilo que vai abaixo, não sabem, não conseguem. Vou começar a estudar isso. Está na altura de começar a investir umas horas. Estamos a falar da testosterona, falho agora, testosterona, estuda a testosterona. Nos Estados Unidos estava eu a dizer, no sítio onde passa parte da sua vida, vai a Wall Street e aqueles circuitos. Aquela rapaziada está toda a testosterona. Não é para ser mais eficaz lá em casa com os seus parceiros, não é para ter uma vida sexual mais ativa. É que o segundo órgão mais rico em receptores para a testosterona é o cérebro. O primeiro é o coração. Para preservar a saúde cardiovascular, a testosterona é básica. Colegas meus nos serviços de urgência dão com ampolas para determinado tipo de situações. Em segundo lugar está o cérebro. A pessoa que tem níveis otimizados de testosterona está, eu dizia, one step forward. Está testosterona e hormonas. Nas mulheres começa-se a notar um bocadinho, elas aquilo tem um bocado de impacto no metabolismo delas. Elas têm benefícios, mas depois começam as feições também a mudar um bocadito. Sem dúvida. Testosterona e hormona de crescimento, as duas juntas, a face, o aumento de tonicidade dos músculos da face, a minha parece mais nova, fica com uma tonicidade, parece que tem 40 anos, quando tem já 70. É inacreditável. Estava a falar das mulheres. Há uma hormona chamada ocitocina, que é uma hormona... Chama-lhe hormona da amizade, do amor, não é? Ora, nem mais. Essa hormona é inacreditável. As pessoas fechadas em si, que têm dificuldade em estar com outras, resingonas, mal com a vida, fazem... Cada cenifa dela daquilo é 4 mg, pode ir até 24. Portanto, 3 sprays em cada ano. Parece que está a cheirar outra coisa, mas não. 3 sprays de ocitocina, máximo de 24 mg, cada sprayzinho de 4 mg. A pessoa fica aberta. Faça a experiência. Alguém que veja que tem dificuldade em fazer relações, ou que está triste, ou que é fechado em si, ou que, por qualquer razão, quer que a pessoa se abra mais e que interaja de forma mais solta e diferente com o seu vizinho, peça à pessoa para fazer ocitocina e veja como é que ela se sente. Portanto, é para dizer que é uma das variedíssimas situações, das variedíssimas hormonas, que se a pessoa se tiver o conhecimento pode tomar, pode fazer, se forem sempre com aquelas 2 regras básicas, start low and go slow, começar com doses baixinhas e crescer gradualmente até atingir os valores de referência, e com uma estrutura biomolecular igual à nossa, portanto bioidênticas, a pessoa que faz essa reposição hormonal, BHRT, Bioidentical Hormone Replacement Treatment... Como é que eles fazem para ser bioidêntica? Multiplicam? Soja e inhame. É lá que lá vão. Há soja e ao inhame. São as fontes das hormonas bioidênticas. Soja por causa dos isoflavones?
isoflavona de soja não, é bem melhor. Isoflavona de soja tem funções parecidas com o estrogênio. Isto mimetizam a produção humana. É engraçadíssimo, porque a pessoa que faz isso não tem de facto problemas. O problema que pode ter é realmente ter que gastar algum dinheirinho, por muito barato que seja. Exato. Há pessoas que não conseguem ler. Claro. Eu ainda vou ter que lhe gastar um bocadinho mais de energia, se com me todo o permitir. gosto. Com todo o gosto. Porque assim, tem aqui uma coisa que chama-se o mito do colesterol. Que foi sempre, eu sempre falei no mito do colesterol. O meu colesterol já está a 230 dos meus 15 anos. Ou seja, é o meu colesterol. É assim, 230. E tenho o HDL alto e tenho o LDL muito baixo, tenho os triglicerídeos tipo a 50, ou seja, eu nunca vi, desde os meus 18 anos, é sempre igual e o meu perfil nunca mudou. E os médicos olham para o colesterol agora, parece que só se pode ter pai, daqui a bocado só posso ter pai 15 de colesterol. Isto é este ritmo. Uma altura que se aceitava 310. Era 300, depois foi para 240, agora para aí, não sei se é 180. Eu escrevi um livro só sobre isso. O mito do colesterol. Escrevi um livro, prefaciado pelo professor Presidente da Federação Portuguesa de Cardiologia, professor Freitas Lopes, aqui do Porto. Apresentei-o aqui no Porto. Eu falei ainda há bocado dele, do Ansel Keys, que disse que devia merecer o prémio Nobel, ao contrário, porque convenceu toda a gente que o que era danoso era a gordura e era o colesterol. Eu falei nele ainda há pouco. Exato. O que interessa no colesterol, para já, não há bom nem mau colesterol. Colesterol só há um, que é o colesterol total. Mas como o colesterol, aceito uma expressão, é coxo, precisa de um táxi ou de um Uber para ser mais moderno. Apanha uma proteína, que é o HDL, para levar da fábrica, que o fabrica em cerca de 70-80% de fígado, para as diferentes partes do corpo. Esse é o e é fundamental LDL. Para o testosterona. E é fundamental para... Todas as hormonas vêm de colesterol. Uma das coisas que eu digo nesse livro é o colesterol é o bisavô de todas as hormonas. Exatamente. Eu gosto do colesterol sempre sim top. Colesterol, claro, sempre. Colesterol, pregnenolona, DHEA, progesterona, do DHEA, testosterona, estradiol. O colesterol é o bisavô de todas as hormonas. Mas dizia eu, o colesterol precisa de uma boleia para se dirigir. Do fígado, de fábrica onde é produzido, para os tecidos. Aí, LDL, Low Density Lipoprotein. O que é que se diz que é bom colesterol e mau colesterol? Se está lá escrito que é proteína, porque é que chamam aquilo colesterol? É extraordinário. O HDL, que é aquilo que tem alto, e tinha que ter, porque fazendo exercício diariamente tem que ter um HDL alto, chama-se bom colesterol, porque faz o papel simpático de agarrar no lixo e levar lá à fábrica de fígado de novo para ser reciclado. E, portanto, o papel simpático chama-lhe bom colesterol. O colesterol é o outro, é o colesterol total. O que é que interessa? É o HDL a dividir por colesterol total acima de 24%, o colesterol a dividir por HDL, os triglicéridos a dividir por HDL abaixo de 2. Exatamente. Essas são as duas formas que interessam. Porque o colesterol de per si já ninguém liga nenhuma. Miguel, nos Estados Unidos, onde vive parte do seu tempo, já ninguém liga nenhum ao colesterol. Ele foi retirado da lista negra dos nutrientes preocupantes. E qualquer médico, atenção, qualquer médico comum, assim, um médico um médico fazer uma coisa qualquer, faz análises que falámos há bocado, hemoglobina glicada. Em vez de pedir a insulina. Que é a única forma, mas também pedir insulina, é a única forma de perceber o fenómeno da glicação das proteínas. Em vez de pedir o açúcar, se não me engano. Eles não pediram açúcar, pediram para ficar... Já é um bocado mais pré-história, mas para que se peça também o açúcar, como eu lhe digo, a tal análise HOMA, H-O-M-A, é o açúcar, a glicémia vezes a insulina dividido por 405. Portanto, logicamente, também faz parte do açúcar. Exato. Mas, em relação ao colesterol, o que interessa é o rácio. HDL, a colesterol dividido por HDL, HDL dividido por colesterol acima de 24. Por isso é que se diz que o exercício baixa o colesterol. Porquê? Porque aumenta o HDL, modifica o rácio, põe para cima de 24 e aquilo deixa de ser penoso. Em relação ao... Mas esse rácio eu não conhecia. Eu conhecia daquele dos triglicerídeos. O outro é o de colesterol total a dividir por... O HDL a dividir por colesterol total tem que estar para cima de 24%. Exato. E os triglicéridos a dividir por HDL deve estar para baixo de 2. Esse eu conheço, já há muitos anos. São os dois. O que interessa é os rácios. Repito, nos Estados Unidos já ninguém liga nenhum aos valores de colesterol total de per si. Não interessa nada. Exato. Eu também fui ver qual é que era a probabilidade, a mortalidade, a ligação entre a mortalidade e o colesterol alto. E a diferença era tão pequena, era tipo 0.1, se não me engano, diferença. E a quantidade de sintomas
secundários e problemas que pode originar o consumo dos medicamentos que reduzem o colesterol, definitivamente não compensa o ganho da diferença da mortalidade, que ali é quase margem de erro, onde eu estive a ver. Onde é que está 25% do colesterol? Está no cérebro. Então, se nós damos algo para baixar o colesterol, um dos sinais, um dos efeitos colaterais que tem esse grupo de medicamentos que baixam o colesterol é demência. Demência que pode levar ao Alzheimer. É extraordinário como é que há médicos com demências instaladas, Alzheimer, Parkinson, corpus callosum, a tomar esse grupo de medicamentos para baixar o colesterol como se o colesterol fosse o inimigo. Aí está. Esse artista de Essential Keys, com o Framingham Heart Study, conseguiu afastar as atenções daquilo que interessava, que era o açúcar, fazendo crer que o mal da fita, que era a gordura, era o colesterol. O homem merecia o Nobel, ao contrário, esse homem é criminoso. Aquilo que ele fez é criminoso, porque a molécula que mais vende em todo o mundo, qual é? É a molécula para baixar o colesterol. Exatamente. Que é uma coisa, é um negócio lucrativo. É uma coisa de bilhões, mas é inacreditável, porque as pessoas não percebem que... 6 bilhões de faturação, se não me engano. É uma brutalidade. Números você sabe ser melhor do que eu, porque é uma brutalidade. Já foi há bastante tempo. O que as pessoas prejudicam realmente pela ausência de conhecimento ou pela ignorância. Mas o médico dizer isto, doutor, você deve ter problemas, o seu advogado realmente tem que trabalhar. Já trabalhou. Não é? Eu não falei do nome. Tenho essa grande vantagem. E só o grupo de medicamentos que... Muito bom, muito não bom. Falei do nome desses medicamentos, só que havia aí um grupo de medicamentos que baixavam, como se fosse o colesterol mal da fita, quando mal da fita é o açúcar, pá, isso pode dizer, não é? E a verdade é para ser dita, não é? Pelo menos a conclusão da experiência e estudo, não é? Hoje ninguém tem dúvidas, hoje há ninguém tem dúvidas. Que o problema é que, de facto, o inimigo não é a gordura, o inimigo é o açúcar, caramba. O que é que acha da cafeína, doutor? Isso tem muito que se lhe diga. Cafeína, há estudos que põem lá uma série de efeitos secundários que a cafeína tem. Aquilo que eu digo às pessoas que procurem, pedem um conselho, como agora o Miguel Milhão está a pedir, digo que se a pessoa se dorme bem e se o cafezinho se contribui para o seu equilíbrio emocional, se se sente melhor, se sente mais tranquilo, pá, eu sou incapaz de dizer, não bebas café, pá, não vou dizer uma coisa dessas, porque não é inflamatório, não é nem açúcar, nem tem glúten, nem tem caseína, portanto não é isso que mexe com o sistema, definitivamente. É um excitante minor do sistema nervoso central, isso consigo que sim, não é propriamente uma cocaína, mas é um excitante minor do sistema nervoso central, e há pessoas que sentem um picozinho, só que as pessoas não sabem. Mas também quando se começa a tirar, sente-se um sofrimentozinho. As pessoas começam a tirar sofrimentozinho nas pessoas, essencialmente nas pessoas que têm fadiga adrenal ou exaustão adrenal, em que antes chamava-se cápsulas suprarrenais, agora chama-se glândulas adrenais, têm dificuldade em produzir cortisol e DHA. E essas pessoas que sentem em baixo, que sentem sem energia, que sentem cansadas, que têm toda uma moleza pouco normal, ninguém lhes avisa, muitas vezes acontece que ninguém lhes diz que se tratassem as suas adrenais, se dessem cortisol e DHA, que é a hormona que o cortisol produz e que combate esse tipo de situações, a pessoa poder se sentir completamente diferente. E há um diagnóstico diferencial muito interessante a fazer com o hipotiroidismo. São duas situações que têm um quadro muito parecido. Fraqueza, falta de energia, extremidades frias, mais a tiroide do que as adrenais, mas pode dar situações parecidas uma com a outra. A forma realmente de distinguir uma da outra é, a pessoa faz a análise, vê como é que está o cortisol, vê como é que está o DHA, se as hormonas estão de facto em baixo, pode ganhar mais vulto, a hipótese de ter realmente fadiga adrenal, dá uma coisa e outra, e a pessoa fica virada do avesso. Miguel, em uma semana a pessoa pode ficar virada no avesso. Pessoas que têm esse tipo de sinais e sintomas podem sentir um pico de vida muito interessante por corrigirem a sua fadiga adrenal ou exaustão adrenal. Eu digo uma coisa, doutor, veja se concorda ou se não faz sentido nenhum. Eu acho que dormir é mais importante do que comer. Sem dúvida. Para mim é a coisa mais fundamental. Assino de cruz. Quando me perguntam qual é que é o melhor suplemento que se pode tomar, eu digo sempre um sono reparador. É a minha resposta. Queres saber qual é o principal suplemento? Um sono reparador. Por exemplo, eu organizo a minha vida à volta do sono. Eu falei da hormona... A maior parte das pessoas organiza o sono à volta da vida. Faz lindamente organizar a sua vida à volta do sono. Eu falei e percebeu o carinho, carinho que eu tenho pela hormona de crescimento. Quando é que ela é fabricada? À noite. É quando ela é mais... E gosto de, por exemplo, vamos imaginar, gosto de ficar muito tempo sem comer antes de ir para a cama. 3 horas, uma boa higiene do sono é 3 horas de
barriga vazia, para a cama, hidratos de carbono não a partir das 7 da tarde. Exatamente. Já agora um livro mais chato que lá tiver na mesinha de cabeceira, tipo este de Manuel Pinto Coelho na mesinha de cabeceira, ao fim da segunda página, a captar e não olhar para a televisão nem para o telemóvel 1 hora antes. Isso aí eu tenho esse problema. Há uma coisa que eu faço, e o doutor dá-me aqui a minha recomendação, que é, eu desligo o monitor do iPad, mas eu continuo a ouvir informação. Não faça isso. Mas não faça isso. Eu sei, mas é tão viciante. Então, nem que tenha que tomar uma melatoninazinha bioidéntica. Não, mas depois eu estou a ouvir a informação, eu ponho os fones de lado e passado 15 minutos adormeço. Mas eu fico ainda estou a ouvir informação até muito pouco antes de adormecer. Eu espero que fique agora... Ou seja, isto não se aprende sem querer, isto é preciso... é preciso ter... É preciso investir tempo, um empresário da sua grandeza, da sua dimensão, deve ter a cabeça ocupada sempre... Então estamos sempre a aprender. Está bem, mas para ter a casa que tem, eu faço ideia, esses neurónios têm que estar a funcionar mais do que cidadão comum, pá. Eu acho que um bocadinho, pelo menos, eu pelo menos acho que mereço alguma coisa por gastar tanta energia a aprender, não é? Eu tenho que ter alguma compensação. Por teimar em espalhar conhecimento, espalhar informação, convidando pessoas de vários setores, já vi alguns podcasts seus, espalhar a informação, espalhar conhecimento, isso é a melhor coisa que pode fazer. É, na realidade, isso que faz, que é uma obra realmente notável. Eu disse logo de início disso, e podia estar com a vida que tem, podia andar aí a laurear a pluma, a conhecer as 7 maravilhas do mundo. Também tenho a oportunidade de viajar. Também tenho, não é? Mas podia viajar mais e podia tirar mais partido da vida. E podia não me chatear, não é? E podia não... Ou seja, isto ser conhecido tem o seu preço, não é? Como é natural, não é? Isso faz lembrar... Ou seja, para alguém que já tem recursos financeiros, o que ganha ser conhecido? Isso faz lembrar... A Lorena Alves, quando era casada com Miguel Sousa Tavares, era cronista de Diário Notícias, e tem uma frase assim, numa coluna que ela escreveu, que era assim: o fervor com que se tenta travar o ímpeto daqueles que pretendem fazer diferente e melhor só é comparável com a inveja que alimenta os medíocres e os incapazes e os une entre si contra o mundo. Portanto, essas pessoas há de ter sempre à perna. O Einstein resumia, dizia, na moral do ressentimento, quem tem sucesso tem sempre que ser condenado. Portanto, nós temos que saber estas coisas, saber que é normal, é da condição humana, como eu, da forma desajeitada, tentei dizer no princípio da nossa conversa, é da condição humana o não aceitar o sucesso do seu semelhante. É da condição humana. Uma das coisas que eu ensino às pessoas que me procuram, e até digo, olha, isto aqui não é a Bata que está a falar, é o rapazinho com 75 anos que está a dizer. As coisas quanto às quais a gente nada pode, temos que fazer que elas nada possam contra nós. Se nós conseguimos, com a nossa inteligência, com a nossa boa vontade, com o nosso coração, com a nossa tudo, há coisas que nós mesmo assim não conseguimos lá ir. Então não podemos ficar escravos dessas coisas, não podemos ficar reféns daquilo que nós não conseguimos. Bem, temos que estar tranquilos. Portanto, Miguel não consegue dormir, porque se calhar queria coisas que não conseguiu com o seu trabalho. Mas liga à terra, deixa andar, fez o seu melhor, fez o que podia, a coisa acontecerá a seu tempo. E se não acontecer, é porque não teve que acontecer. Isto é uma regra de ouro. Mas vale aceitar que dói menos, não é? É uma regra de ouro. Nem tudo conseguimos mudar. Eu agora gostava de deixar aqui uma coisa absolutamente descontextualizada, assim mais à guru, porque assim, o doutor tem esta classe toda e vem para aqui dizer estas frases todas super eruditas. E eu vi uma coisa no Twitter no outro dia que achei engraçado, que reflete de modo mais português e mais simples o que o doutor estava a dizer, que diz assim, eu tenho que dizer isto, vai-me desculpar. Ele diz, o sucesso é como um peido quando é dos outros, incomoda para caralho. Isto é tão verdade. Caramba, meu Deus. Eu acho que tínhamos que acabar assim. Um CDK, como deve ser, tem que acabar com o capa. Doutor, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. E foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. E nunca pensei que fosse uma pessoa tão divertida e fosse tão interessante falar consigo. Eu vou-lhe dizer, eu preparei-me para este espaço aqui consigo, como há muito tempo não me preparava. Sério? Como há muito tempo não me preparava. Quando eu lhe falei do Lincoln, não foi só para armar-me aqui em erudito, que é coisa que eu não sou, que é a prova de fogo que faz o verdadeiro aço. Porque vi alguns podcasts seus, vi que de facto não tem papas na língua e diz aquilo que acha que deve dizer e tenta saber aquilo que ainda não sabe, ou se sabe, quer reforçar aquilo que já sabe, e como tal eu estava preparado para uma coisa assim, que não é para o público ou para o Expresso ou para o Diário Notícias que eu tenho a oportunidade de falar. Portanto, eu falo neste seu espaço e digo as coisas que eu disse, que nunca disse a ninguém,
ou então não cumpro a minha função. O patologista muito conhecido, chamado Rudolf Virchow, tinha uma frase que é assim: só se consegue exercer, só se consegue cumprir, como deve ser, a medicina só consegue cumprir verdadeiramente o seu papel quando percebe os obstáculos que de algum modo empecilham o funcionamento normal de alguns processos vitais e procurar removê-los. Tem que identificar aquilo que obstaculariza o funcionamento social normal e o que daí vem, e tentar varrê-los. O papel, o médico não é só espirro-fundo, diga 33, tem que ser político. O Sobrinho Simões, o célebre patologista português de Coimbra, Sobrinho Simões, dizia, entrevista ao Diário Notícias de 2 de junho de 2019, no ano anterior a aparecer o Covid, ele dizia: teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Eu repito, teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Sobrinho Simões, patologista mais conhecido em todo o mundo, Universidade de Coimbra, 2 de janeiro de 2019. Isto é realmente fantástico. Casa com o que diz o Rudolf Virchow, que é o papel do médico, identificar aquilo que obstaculariza o funcionamento social normal e tentar remover realmente esses obstáculos em ordem de melhorar a vida do ser. Quando eu lhe digo que os centros de saúde só têm 25% de responsabilidade na vida, na saúde das pessoas, que 75% é trabalho que se deve fazer fora dos centros de saúde, refiro-me exatamente a uma coisa ou outra. O papel do médico tem que ser político e social. Exato. Por isso é que eu dei aqui a mão ao Rui Gomes da Silva, que está ao lado a ouvir-me, que tem uma visão de Portugal muito interessante para o mundo. Acabei de dizer isso ainda há pouco. Ok. O que está a dizer é o corpo e a saúde quer estar em equilíbrio e nós temos que eliminar as coisas que estão a desequilibrar. Temos que perceber que o que importa é o terreno, pá, que deixa lá a semente, está bem, tentar obstaculizar a semente com certeza, ela está a chatear, toma lá um antibiótico para dar cabo da semente, mas perceber que o antibiótico também está a cabo daquilo que nos interessa e aquilo que é bom, e se nós formos bons inquilinos para aquelas bactérias que temos dentro de nós, elas dão-nos o retorno e dão-nos saúde. As pessoas não sabem a importância gigante que aqueles micro-organismos, que se chama microbiota, têm na nossa saúde. Como tal, terreno, sistema imunitário. A pessoa tem que dar relevo ao nosso corpo, ao sistema imunitário. As pessoas não sabem que o pai da teoria do germe, Louis Pasteur, disse, em 1895, ano em que morreu, que sempre foi ao pai da teoria do germe, que dizia que a medicina se devia voltar contra o germe, e que devia orientar as suas baterias para matar lá o micro-organismo e tal. Daí o seu Pasteur, teoria do germe. As pessoas não sabem que ele deixou escrito na mesinha de cabeceira dele, antes de morrer, não sei se na véspera, um papelinho a dizer assim: o germe não é nada, o terreno é tudo. Ele era francês. O germe, ou seja, antes de morrer, desdisse toda uma vida afanosa de trabalho e queria demonstrar exatamente o contrário. Ele percebeu, Miguel, acha normal ninguém saber isto? Eu acho anormal. Sabia. O terreno é tudo. O terreno é tudo, o germe não é nada, dito pelo Pasteur, pelo homem que inventou a teoria do germe. E isto não é normal. E ninguém sabe. E como tal, eu não perco uma oportunidade e ficava danado se eu não dissesse isto. Como na história da Organização Mundial de Saúde, ter modificado unilateralmente a definição de imunidade dia 15 de outubro de 2020. E agora também estão a modificar, não sei que países, a definição de mortalidade, digamos, extra. Ou seja, mortalidade mais do que o normal. Também, acho que foi no Reino Unido que modificaram a definição. Isso é agora está a ser agora estudado. Está aí umas modas. Está a ser estudado. Ainda se vai saber muita coisa. Ainda bem que existe a internet, porque assim os sistemas são mais difíceis de controlar e a liberdade de expressão ainda funciona. Por enquanto. A pessoa pode estar sozinha, mas se tiver a verdade e a razão ao seu lado, está muito bem acompanhado e ninguém agarra, Miguel. Ninguém agarra. Se a pessoa tiver a verdade e a razão com ela, ninguém agarra. Muito bem, é isso mesmo. Um prazer, doutor. Recíproco. E ficámos em contacto, certamente. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Foi recíproco. Isto é o Quinto Império CDK.